Esta peça apresenta uma borda desgastada. A velha cabeça ossuda do círculo de chifres. Ao longo do extenso rio do tempo, transformou-se em pó e foi espalhado pelo vento. Esse era o seu destino final. Mas no momento em que o vi, ele o pegou com cuidado e limpe-o todos os dias em casa. Todos pensavam que eu era louco, mas o que eles não sabiam era, contanto que você balance a cabeça negativamente, existe a possibilidade de obter um cultivo invencível. Mas eu venho tremendo há 11 anos. O que eu recebo todos os dias. Não se trata de trocar uma vida inteira de solidão por 100 anos de vida. Significa obter uma raiz espiritual de baixa qualidade a partir da jornada de cultivo de mortal. Justo quando estava em desespero. Agitação de investimento. Desta vez, 4 artefatos inatos de nível superior foram atualizados. Existia até uma técnica de cultivo com temática de jazz. No entanto, ainda não possuo uma raiz espiritual autônoma. O cachorro só podia continuar trabalhando no pasto medicinal do Homem de Ferro. Mestre Bai, um discípulo externo da seita da pureza de Jade, é um alquimista. Status Special. Ninguém ousava ofendê-lo. Seus inúmeros criados eram todos pessoas comuns. Nem mesmo aqueles com raízes espirituais têm permissão para cultivar. O que eu temo é o roubo de ervas. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais fugiram. Quando criança, fui deixada no jardim de ervas. Compreendo o transtorno de fugir com uma criança. A empresa ferroviária não reclamou. Em vez disso, eles me fizeram plantar ervas. Ao longo do tempo, conheço muito bem todas as flores e plantas do jardim. A ferrovia não me causou dificuldades. Então continuei a testar minha sorte. Enfim, agora sou apenas um mortal. Talvez devêssemos esperar um pouco mais. Continuarei Sandel. Se você não conseguir ter uma sorte extraordinária antes dos 30 anos, então esqueça. Trata-se, portanto, de mortais cultivando a imortalidade. Pensei comigo mesmo. Velho Ang, o servo mais velho do Jardim de Ervas. Ele tem mais de 70 anos. Ele foi escolhido pelo Homem de Ferro quando era adolescente. Agora um líder de servos. Todos usavam a cabeça do cavalo como oferenda. Levantei-me e voltei para a horta de ervas. Comece a borrifar água. Recolha as folhas queiras. O campo de ervas medicinais era tão grande quanto um campo de futebol, quando cada empregado está ocupado. Eles danificaram cuidadosamente as flores e as plantas. O Homem de Ferro certamente ficará furioso. Algumas ervas são até mesmo altamente venenosas. O Homem de Ferro saiu de cartaz no mês passado. Estimativa de 2 ou 3 anos. Só então poderei voltar. Para cultivadores. 2 ou 3 anos não são nada. Permaneci em silêncio no jardim de ervas. Eu não tenho muitos amigos. Então, tive muitas conversas com o velho Ang. Após terminar meu trabalho, voltei para meu quarto e fiz flexões para fortalecer meu corpo. Logo cedo na manhã seguinte, depois de me lavar, sentei-me na cama de madeira e esperei. Aguarde até que a lista de atributos seja atualizada. Finalmente consegui reunir minhas energias. Parece uma loteria. É isto que mais espero todos os dias. Esfregou as mãos. Primeiro, determine a qualificação das raízes da floresta. Lingen não possui qualificações. Eu fiquei quase furioso. Minhas mãos começaram a tremer. Continue a atrair a sorte da primeira vez. Investir em uma viagem. A fortuna inata é a seguinte. Charme incomparável de primeira classe. O destino gradualmente devora. Talento de kendo de primeira linha. Domínio de esgrima de alto nível e habilidades de movimento incomparáveis. Habilidades físicas de alto nível. Descendentes do falecido imperador. Após o início do jogo da vida. Obtenha uma técnica de cultivo de imortalidade do jazz. 1.000 Snacks Premium. Fique estupefado. Os olhos se arregalaram em surpresa. Finalmente, o momento agridoce havia chegado. Com essas 4 fortunas inatas de primeira qualidade. Mesmo que eu comece a praticar aos 40, não é tarde demais. Posso tocar a campainha com confiança e avaliar minhas qualificações. Soltei um suspiro de alívio. Ele se levantou, saiu de casa e começou a trabalhar. As casas onde as pessoas moram têm 6 pessoas por cômodo. Uma cama por pessoa. Todos os outros acordaram muito cedo. Eu ainda sou jovem. Basta realizar algumas tarefas simples. O sol está brilhando intensamente hoje. Talvez esteja relacionado ao humor. 2 homens chegaram ao meio-dia. Yukin é muito grande. A pastagem medicinal é cercada por montanhas. Decoradores não têm permissão para vir aqui. Esses 2 têm excelente higiene e temperamento. Um homem e uma mulher, como casal feito um para o outro. Isso fez com que todos os criados virassem a cabeça para olhar. Virei também a cabeça para olhar para a entrada principal. Tão glamouroso. Eu suspirei. As roupas de nossos criados estavam esfarrapadas e em farrapos. Os hobbies dos 2 homens eram impecáveis e elegantes. Como um NPC saído diretamente de um jogo de fantasia de cultivo. No entanto, não sinto nenhuma inveja. 4 auras inatas já foram desenhadas. Conquistas Futures. Eles são muito superiores aos discípulos da seita Kingon. A partir de hoje, nós 2 éramos responsáveis por guardar as ervas do Homem de Ferro. Você não precisa nos dar atenção. Eles não devem perturbar nossa plantação. Ele falou com o velho Ang sem demonstrar qualquer expressão. O Homem de Ferro está em apuros. O velho Ang perguntou com cautela. Li Xiu balançou a cabeça negativamente. A seita da pureza de Jade infiltrou-se recentemente na seita externa de cultivadores demoníacos. Fomos especificamente designados para protegê-los. Você não precisa se preocupar. O velho Ang respirou aliviado. Ele fez uma reverência com as mãos juntas e se virou para sair. 2 decorações. Cada pessoa sentou-se em meditação sob as árvores de cada lado da entrada do prado de ervas medicinais. Durante o cultivo, um redemoinho visível surgiu ao redor de seu corpo. Isso deve ser energia espiritual. Pensei comigo mesmo. Continue Regandel. No dia seguinte, ele continuou balançando a cabeça negativamente. Sua aptidão para raízes espirituais ainda lhe faltava. Revirei os olhos. Para minha surpresa, não achei estranho. Enfim, eu tenho 4 raízes espirituais inatas de alto nível. Você pode balançá-lo lentamente. No terceiro dia, nenhuma aptidão para raízes espirituais. No quarto dia, a aptidão espiritual fundamental e o desequilíbrio dos 5 elementos dificultam o aproveitamento da oportunidade de sucesso. Então eu faço exercício e balanço a cabeça todos os dias. Na maioria das vezes, trata-se de destruir raízes espirituais. Não me deixei desanimar. Acredito que eventualmente encontrarei uma raiz espiritual que desafiará os céus.
Não há problema em cultivar a imortalidade um pouco mais tarde. Enfim, não tenho inimigos. A Ilha de Ferro retornou 2 anos depois. Os dois fizeram as malas e foram embora. Todos os servos se reuniram e se ajoelharam em adoração. O Homem de Ferro vestia um manto preto. 2 cabaças estavam amarradas em sua cintura. Cabelo preto e branco. O rosto e o calendário lunar não são ruins. Nenhum erro ocorreu. O Homem de Ferro olhou em volta. Satisfazendo a piedade filial. Os criados suspiraram de alívio. O Homem de Ferro olhou para mim e para os outros adolescentes ao lado dele. Vocês 4, venham comigo. O Homem de Ferro apontou, caminhando até o sótão dele. Eu sou um dos 4. Siga imediatamente. Ficaremos responsáveis por uma parte do parque. De repente, notei que a mão direita do boneco do Homem de Ferro estava pingando sangue. Subitamente aterrorizado. Será que o Homem de Ferro está ferido? Eles querem nos usar para aprimorar marionetes ou elixires. Eu li muitos romances de cultivo na minha vida passada. A frase mais memorável é, Icot, o caminho da morte existe Icot. Em termos de modificação, Icot, não totalmente plano Icot. Nada é mais importante do que a própria vida. Quanto mais eu pensava nisso, mais entrava em pânico. E não ouse escapar. Só posso tentar ao máximo me conter. Após entrar na casa, um adolescente fechou a porta. O Homem de Ferro sentou-se no apoio de braço e nos avaliou, nós 4. Estenda as mãos. O Homem de Ferro deu a ordem. Todos levantamos a mão direita. O Homem de Ferro tocou um por um. Quase me arrepiei. Você tem raízes espirituais. Todos os outros, voltem. Homem de Ferro disse para um jovem alto e musculoso. Soltei um suspiro de alívio. Esta manhã, sacudi minha aptidão espiritual fundamental. Ontem ainda era uma raiz de 4 elementos. O jade desapareceu instantaneamente. Inesperadamente, a desgraça transformou-se em bênção. Olhei com pena para o jovem alto e forte, o irmão Zan, uma criança apaixonada que adora pombos. Os outros 2 meninos olharam para o irmão Zan com inveja. O irmão Zan estava ao mesmo tempo entusiasmado e apreensivo. O Homem de Ferro proíbe seus servos de cultivarem. Mas esta foi também a primeira vez que as raízes espirituais dos servos foram examinadas. Após sair do sótão, ignorei a conversa dos outros 2 meninos. Volte ao trabalho. A partir de então, o irmão Zan parou de participar dos trabalhos. Descobriu-se que ele foi acolhido como aprendiz por Tai Lao. Não sinto nenhuma inveja. Definitivamente, há algo de muito suspeito acontecendo. Crie-os até a idade adulta antes de matá-los. Que bom que não fui selecionado. Ah, eu tenho um sistema. Não precisa ser aprendiz. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Há 6 meses, o Homem de Ferro deixou o jardim de ervas novamente. Aqueles 2 enfeites de antes estão de volta. O irmão Zan agora domina a arte da maquiagem. Ele também conversou com as 2 mulheres que estavam bem vestidas. Todos os criados dependiam dele. Felizmente, ele estava ocupado cultivando. Ele não intimidava outros empregados. Eu tenho 15 anos. Mantendo-se discreto até o fim. A melhor aptidão que desenvolvi nos últimos 4 anos foram as 3 raízes espirituais. Pode ser cultivado até o estágio de núcleo dourado? Jin Dungeon não é nada. Meu objetivo é a imortalidade. Tornar-se imortal ou um deus. Naquela manhã, balancei a cabeça distraidamente. Eu não tinha expectativas. Assim como enxaguar a boca todas as manhãs. Aptidão espiritual fundamental. Aptidão fundamental dupla para madeira. Excelente. Existe a esperança de alcançar o nível do caminho do herói primordial. A trilha Yuan de Shuanglingen é apenas uma esperança. Estalei a língua. Completamente impassível. Ele tem apenas 15 anos, então pode continuar se inscrevendo na loteria por mais 15 anos. A primavera vai embora e o outono chega. Mais um ano se passou. O físico de 1,83 metros de Lin já esconde um talento de primeira linha. Fogo, água, terra, madeira e as raízes de Leilin acrescentam um certo charme. Inconscientemente, dei uma risadinha irônica e disse, Icot, espere um minuto, Icot. Eu fiquei olhando com os olhos arregalados. A respiração deles ficou acelerada. Estou aqui há 16 anos. Finalmente, um aroma refrescante emanou. O protagonista masculino deve ter as qualidades de uma raiz florestal. Esfreguei os olhos. Confirm, quididosamente. Raízes florestais de primeira linha continuam sendo raízes florestais de primeira linha com 6 atributos. Tentimia Calmer. Finalmente chegou. É isso aí. Essa é a aptidão espiritual fundamental que eu deveria ter. 100 cliques imediatos para começar sua vida de jogo. Com medo de fazer muito barulho. Afinal, havia 2 maçanetas na entrada. A questão é, quando terei que esperar? Eu estava em conflito e pensei sobre isso. Uma linha de texto apareceu de repente na minha frente. Você pode escolher um lugar pequeno. O sistema ajuda a criar uma barreira. Decorações fora da barreira. Não foi possível detectar alterações dentro da barreira. Fiquei agradavelmente surpreso e fui imediatamente até a porta. Certifique-se de que todos os servos foram para os pastos. Feche a porta. Posicione-se no centro da sala e abra a lista de atributos. Os dedos tremeram ligeiramente ao tocarem o fundo. Clique para começar sua vida de jogo. Clique em sucesso. A lista de atributos aparece linha por linha à sua frente. Comece sua vida de jogador. Ao refletir sobre sua experiência de vida, Anjue, você nasceu em uma seita de cultivo no reino mortal. Sua beleza estonteante a tornou amada desde a infância. Seus pais te abandonaram quando você era jovem. No escuro. Parece haver algum destino que você precisa cumprir. Você no Kendo. Ele possui um talento extraordinário que supera o das pessoas comuns. Você frequentemente sente. O mundo contém 6 coisas difíceis de compreender. Poder misterioso e invisível. Até hoje, você despertou inesperadamente o legado do antigo imperador. Obtém a técnica incomparável de artes marciais, o Palácio dos 6 Caminhos da Reencarnação. Assim, você iniciou sua jornada na prática espiritual. Selecione seu principal caminho de prática espiritual e comece a praticar com um clique. 2 reparo de raios, 3 reparo de terra. 4 cultivo do fogo, 5 cultivo da água, 6 cultivo da madeira, 7 cultivo dos picos. Não hesitei muito quanto ao meu caminho de cultivo. Presume-se que os 6 caminhos da reencarnação estejam relacionados aos corpos espirituais dos 6 caminhos. As 6 raízes espirituais supremas inevitavelmente se desenvolverão juntas. Não se deve ter parcialidade em relação a um assunto ao possuir. Aqueles que possuem talento excepcional naturalmente optarão por cultivá-lo. Clique para ver o momento do cultivo. Uma onda de calor estranha percorreu meu corpo.
Por um momento, fiquei atordoado. Parecia que eu tinha tido um sonho muito longo, mas não consigo me lembrar do que aconteceu no sonho. Abrindo meus olhos novamente. Encharcado de sué. A luz se tornou uma lista de atributos. Nome, Hanyu. Expectativa de vida, 1665 anos, raça, mortal, nível de cultivo, sem técnicas de cultivo. Palácio dos 6 caminhos da reencarnação. Pode herdar aptidão espiritual de raiz. O corpo espiritual dos 6 caminhos contém vento de primeira qualidade. Fogo, água, terra, madeira, lei lingen. Acrescente um certo charme. Sua aura inata era a seguinte: beleza celestial incomparável. Charme superior. O destino celestial consome gradualmente os melhores talentos na esgrima. Compreensão de esgrima de alto nível. Habilidades de movimento incomparáveis e aptidão de alto nível. Um descendente do antigo imperador. Obtenha uma técnica de cultivo de imortalidade do jazz. 1.000 Snacks Premium. Analise os relacionamentos interpessoais. Eu não tinha pressa em passar pelo Palácio dos 6 Caminhos da Reencarnação. Primeiro, clique na relação entre as pessoas e mude sua perspectiva. Fotos reais do Homem de Ferro apareceram. O Forjador de Ferro, com quase 7 níveis de habilidade, está cheio de desprezo por você. Se você possui a raiz espiritual para cultivar a imortalidade, eles definitivamente vão conspirar contra você. O nível de ódio deles é uma estrela. Droga, eu trabalhei tanto por você. Você ainda me odeia. Eu praguejei em silêncio. Swanky se acalmou. Isso é um código de trapaça. Você pode ver o que as outras pessoas pensam de você. Por que não havia mais ninguém? As pessoas comuns deixaram de ser levadas em consideração. Zhang não tem sentimentos por mim. Não consegui descobrir, então não pensei muito nisso. Abri a porta e percebi que já era quase meio-dia. Não podemos mais ser preguiçosos. Corri imediatamente em direção ao jardim de ervas. Anjue, você está dormindo até tarde? Um criado de meia-idade riu e praguejou. Cocei a cabeça, sem jeito. Isso fez com que todos caíssem na gargalhada. Eles não deram muita importância a isso. Raramente falho em minhas obrigações. Não é nada de vez em quando. A cultivadora que estava na entrada da horta de ervas abriu os olhos de repente. Ele olhou para mim e franziu levemente a testa. Icot, esse rapaz é tão bonito. Icot. Uma sequência de palavras, Xingong-Suan, apareceu diante dos meus olhos. Eu tenho sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. Que diabos é Xingong-Suan? Inexplicavelmente, virei a cabeça para olhar. Com certeza. No entanto, a cultivadora olhou fixamente para mim e nossos olhares se encontraram. Xingong-Suan sorriu levemente para mim. Desviei o olhar rapidamente. O terrível charme superior foi alvo de críticas. Eu sou mortal. Ele é um enfeite. É impossível para nós nos amarmos. Será que ele quer me usar como escrava? Se isso não funcionar, precisamos encontrar uma maneira de evitar. Depois que os outros 5 criados da casa adormeceram à noite, deitei-me na cama e comecei a transmitir os 6 caminhos da reencarnação. Uma enxurrada de lembranças invadiu minha mente. Depois de muito tempo, abri os olhos. Será esta a técnica de cultivo? É realmente tedioso. Eu herdei apenas o primeiro nível da técnica. Pode ser cultivado até o 9º nível de refinamento de Qi. O Palácio dos 6 Caminhos da Reencarnação enfatiza o desenvolvimento equilibrado das 6 raízes espirituais sutis. 6 atributos devem ser cultivados no corpo. O processo de cultivo é mais complexo do que o das técnicas de cultivo de atributo único, mas eu tenho um talento excepcional. Essa lacuna pode ser superada. Para que a fundação seja estabelecida, é necessário que todos os 6 tipos de energia espiritual atinjam um certo nível. Reuni minhas forças e comecei a trabalhar em silêncio. Instrua o sistema a ativar uma barreira ao redor desta cama, para evitar ser notado pelas 3 decorações externas. Os outros 5 criados estavam dormindo profundamente, roncando alto. Afinal, eu estava cansado depois de um longo dia. Comecei corretamente de acordo com o primeiro nível do método de cultivo mental. Menos de 10 segundos. Eu conseguia sentir a energia espiritual permeando o ar. Energia espiritual da terra, energia espiritual da madeira. Energia do elemento água como substituto da energia do elemento fogo. A energia espiritual do relâmpago não pode ser detectada por enquanto. Quando os 4 fluxos de energia espiritual começam a ser absorvidos, linhas de texto apareceram diante dos meus olhos. Mesmo com os olhos fechados, ainda consigo ver. Verdedirement Incrível. Você inicia seu primeiro cultivo. O desenvolvimento do seu cultivo oferece as seguintes opções. Um gênio de renome incomparável. Você pode obter uma arma que foi refinada e transformada em uma arma mágica, e então cultivada discretamente. A função de ocultar as raízes espirituais do cultivo pode ser ativada. Sem hesitar, escolhi a segunda opção. Os recursos ocultos são obviamente uma loucura. Agora posso cultivar em paz, sem medo de ser descoberto. Você pode ativar a função oculta a qualquer momento. Isso aí. Está tudo bem. O Homem de Ferro vai voltar. Precisamos nos apressar e ficar mais fortes. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Aos 18 anos, eu já domino o medidor de consumo de energia aqui. Exalacao de vento. Todas as 4 raízes elementais, madeira, água e terra, foram cultivadas até o estágio de refinamento do Qi. Os poços de gás estão conectados por meio de listas de relacionamentos interpessoais. Sei que Xingong-Suan está apenas no estágio de refinamento de Qi. O Homem de Ferro não retornou ao local do poço de gás nos últimos 2 anos. Vale a pena mencionar. O afeto de Xingong-Suan por mim se transformou em 2 corações. Nenhum dos 2 falou. Mas eu percebi que ele estava me encarando bastante. E isso me deixa muito desconfortável. Ser bonito demais também pode causar problemas. Meu único objetivo é cultivar a imortalidade. Ele parece orgulhoso, mas não exatamente no nível de uma beleza de tirar o fôlego. Não quero desenvolver sentimentos. Quando você se apaixona, você se torna vulnerável. Quero viver para sempre. Não morra no caminho. Pensarei no amor quando for imortal. Enquanto for invincible. Então você pode ter quantas mulheres quiser. Não tem medo de problemas com a família do inimigo. Eu estava trabalhando. Por um lado, pensando firmemente. Xingong-Suan é um demônio ou monstro. Nesse exato momento, Xingong-Suan levantou-se de repente. Kemenhando graciosamente. Isso chamou a atenção dos outros criados. Ele veio direto até mim. Ele riu e disse, Icot, venha comigo, Icot. Eu sou incrível. Os outros criados olharam para mim com extrema inveja. Não me atrevo a recusar. Ele apenas conseguiu acenar com a cabeça. Os 2 saíram do jardim de ervas.
O cultivador do sul abriu os olhos e perguntou: Icot, irmã Júnior Xing, Icot. Ele me olhou de cima a baixo e franziu a testa. Essa criança é excepcionalmente bonita. Está tudo bem, irmão mais velho, continue seu cultivo. Eu gostaria de conversar em particular com esse cara. Xing Gongsuan sorriu e disse. Dei um sorriso sem jeito enquanto olhava para o sul. Ele parecia muito nervoso. Nang Xiu franziu a testa. Ele não disse nada. Segui Xing Gongsuan para dentro da floresta. Estou preso em uma luta interna. O que vou fazer com esse meu maldito amuleto? Resistência ou submissão? Eles chegaram a um bosque deserto. Eu estava inquieto. Ele temia que Xing Gongsuan fizesse esse tipo de pedido. Xing Gongsuan se virou para me olhar. Olhar ardente. Não me atrevi a encarar seus olhos. Xing Gongsuan, o filho dedicado, não precisa ficar nervoso. Não quero dificultar as coisas para você. Quero te perguntar uma coisa. Você está disposto a passar a vida inteira como escravo das pradarias? O silêncio significa que devo baixar a cabeça. Faça dele seu brinquedo de mão. Xing Gongsuan deu um passo à frente. Ele sussurrou no meu ouvido para fazer algo por mim. Eu te guiarei no cultivo da imortalidade. É apropriado abandonar a própria identidade mortal. Os lábios de Xing Gongsuan abriram e fecharam. Nenhum som foi emitido, mas eu ouvi muito claramente. Me ajude a conseguir o pedido do Homem de Ferro. Vou te levar para longe da seita da pureza de Jade. Rumo ao culto demoníaco. De agora em diante, vou te tratar bem. Você não sofrerá a menor punição sob meu comando. Se você tiver boas qualificações. Cultiva o Alcancaro. Podemos até desenvolver uma técnica de comunicação telepática. Essa mulher é, na verdade, uma cultivadora demoníaca. Fiquei imediatamente confuso. Isso não é brincadeira. Concordar ofenderia toda a seita da pureza de Jade. Se você recusar, Xing Gongsuan nunca me deixará sair desta floresta. O Homem de Ferro não está aqui. Apenas a seita externa da seita Yukin. Gritei até ficar rouco e ainda assim não obtive resposta. Estou avaliando minhas chances de vencer o novo Gongsuan. Da mesma forma, aqueles que atingiram o 7º nível de refinamento de Qi. Como posso vencer sem feitiços mágicos e artefatos? Não confronte isso de frente. Fingi ter medo. Não sei onde fica essa coisa. Além disso, o irmão Zan também está lá. Shen Hongxian parecia satisfeito. Eu não disse a palavra Icot, Danpu Icot. Isso demonstra que ele ainda é bastante inteligente. Está tudo bem, ainda há tempo. Posso esperar por você. Xing Gongsuan proclamou suavemente sua piedade filial. Ele tirou um comprimido. Esta pílula pode ajudá-lo a despertar sua raiz espiritual. Por favor, me ajude com uma pequena contribuição. Olhei para Sivan. Como chocolate. É definitivamente veneno. Impossível recusar. Só pode ser introduzido na boca. Use energia espiritual para envolver a pílula e impedir que ela derreta. Após engolir, abri a boca de propósito para que Xing Gongsuan pudesse ver. Muito obrigada, fada. Farei o meu melhor. Feito. Espere até eu treinar por mais um ano e mostrarei do que sou capaz. Eu jamais me juntaria a esse culto maligno. O que eu quero é a imortalidade. Não é uma aventura para a vida toda. Shen Hongxian sorriu. Ele estendeu a mão e tocou minha bochecha. O filho filial é tão sensato e bem comportado. De agora em diante, eu te criarei como meu marido. Eu parecia animado. Sentindo Nojo. Sua mulher miserável, você não me merece. Ela ficou desempregada por um bom tempo. 2 pessoas retornaram ao pasto medicinal. Nanxiu, um médico da família Gao, olhou para mim com a testa franzida. Hong Xuanzi sorriu misteriosamente enquanto era submetido a uma punição severa. Continue a meditação e o cultivo. Entrei no jardim de ervas. De repente, eu me vi. Você está sendo ameaçado pelo cultivador demoníaco Xing Gongsuan. Você tem as seguintes opções para roubar Danpu. Ganhando o favor de Xing Gongsuan. Obtenha a aposta de ódio 5 estrelas da seita da pureza de Jade 2. Nós, absolutamente, não obedeceremos e não permitiremos que Xing Gongsuan obtenha Danpu. Após a partida de Xing Gongsuan, você pode obter a espada divina do despertar da espada. Existem também opções de recompensa. Sim, estou ainda mais determinado a não dar ouvidos. A noite cai. Voltei para dentro e ativei a barreira. Ele cuspiu o comprimido do estômago e o guardou no cinto. Em seguida, sentou-se na cama de madeira e comeu pãezinhos cozidos no vapor, após ter praticado jejum. Mas ele também precisava comer para poder atuar. Depois que os 5 criados adormeceram, continuei meu cultivo, com as minhas qualificações. Ultrapassar Xing Gongsuan não é de forma alguma difícil. Os dias seguintes foram passados trabalhando normalmente. O irmão Zan vinha cultivando no sótão do Homem de Ferro. E isso me dá uma desculpa para não entrar no prédio. Xing Gongsuan não parecia estar com pressa. Meio ano se passou num piscar de olhos. Eu alcancei o 8º nível de refinamento de Qi. Todas as 470 raízes atingiram o 8º nível de refinamento de Qi. Vale mencionar que a expectativa de vida também aumentou em 20 anos. Radiante de alegria. Em contraste, Xing Gongsuan, o nível de cultivo do Homem de Ferro não melhorou. Essa é a diferença entre gênios e pessoas comuns. Na verdade, apenas aqueles que conseguem suportar a solidão podem se tornar mais fortes. Naquela noite, ouvi passos do lado de fora da porta. Deite-se imediatamente e feche a articulação. Planeja atrair o irmão Zan para longe. Então você entra e procura. A voz de Xing Gongsuan chegou aos meus ouvidos. Abri os olhos e levantei-me rapidamente. Mad ainda não conseguia escapar disso. Eu esperou patientemente. Tendo alcançado o 8º nível de refinamento de Qi, ele já havia cultivado até o ponto da maestria divina. Ao longe, eu conseguia ouvir vagamente o som de mesas e cadeiras batendo umas nas outras, vindo do sótão. Você pode tomar alguma atitude? A voz de Xing Gongsuan veio. Logo em seguida, eu corri. Sabendo que ele e o irmão Zan se afastaram um pouco da beirada do telhado. Levantei-me silenciosamente para fazer uma aparição. Depois de sair de casa, olhei em direção à entrada do jardim de ervas. O agricultor jazia morto sob a árvore, seu destino desconhecido. Um transeunte tão fraco. Caminhei em direção ao sótão, o sótão do Homem de Ferro. 2 andares, magnífico. Estava repleto de diversas porcelanas e pinturas. Após entrar na casa, comecei a vagar sem rumo, completamente sem esforço. Fiquei sentado por meia hora. Ele se levantou e continuou vasculhando gavetas e armários. Ao menos dei as caras. Passou-se mais meia hora. Xing Gongsuan está de volta. Ele entrou correndo na casa e me encontrou. A pergunta foi encontrada. Eu estava ao lado de um vaso.
Virando-se, ele disse, Icot, não consigo encontrar Icot. Procurei por toda parte, mas não consegui encontrar. De repente, percebi que ele estava coberto de sangue. Ele matou o irmão Zan? Instintivamente, dei um passo para trás. Eu derrubei acidentalmente o vaso que estava na mesinha. O vaso caiu no chão e se estilhaçou. O manual secreto apareceu nos fragmentos. Nele estão gravados 2 caracteres grandes, Icot, single score Icot. O silêncio tomou conta da sala instantaneamente. O som de uma queda verdadeira pode ser ouvido. Fiquei estupefato e extremamente envergonhado. Droga, é assim que o Homem de Ferro esconde as coisas. Shin Gong-suan desviou o olhar da partitura para mim. Olhar. Fiquei tão surpresa ao encontrá-lo escondido no vaso. Aquele velho sabe mesmo como esconder as coisas. Eu estava extremamente nervoso. Eles se esforçaram ao máximo e ficaram agradavelmente surpresos. Esteja preparado para que Shin Gong-suan faça uma jogada a qualquer momento. Shin Gong-suan deu um passo repentinamente para frente. Segure minha mão com firmeza. Sua piedade filial é verdadeiramente admirável. Ele é realmente meu amuleto da sorte. Contanto que você esteja feliz. O afeto de Shin Gong-suan por você aumentou. O relacionamento pode ser formado com base na razão, com uma classificação de favorabilidade de 3 estrelas. Dei um sorriso irônico. Shin Gong-suan não percebeu a farsa. Ele passou por mim, pegou o livro Danpu e começou a examiná-lo. Parece estar procurando por algo. Deveríamos intervir e deixar que ele levasse Danpu embora? Não vou aprender a técnica da espada. Ele parece estar ferido. A respiração está muito instável. Porque ele estava lá quando eu hesitei. Uma rajada de vento frio entrou pela porta da frente. Fui repentinamente derrubado. Rebateu na parede e caiu. Não dói muito. É assustador. Uma vista fixa. Homem de ferro, meu pescoço inclinado para o lado. Meu pé direito tremia. Fingindo desmare. Abaixe minha partitura. Homem de ferro Shen Shengal. Tom frio. Shin Gong-suan disse friamente. Icot, você realmente voltou, Icot. O Homem de Ferro disse sem expressão. Icot, já faz um tempo que voltei. Icot, estava esperando você aparecer. Anteriormente, uma vez. Eu vi vocês dois assim que cheguei. Durante tantos anos, nenhum dos meus outros discípulos assumiu as minhas tarefas. Vocês assumem o controle. Definitivamente, há algo de muito suspeito acontecendo. Após dizer isso, Tai Lao atacou repentinamente. Um relâmpago irrompe da palma da mão pressionada contra o papel flutuante, transformado em uma rede elétrica para emaranhar Shin Gong-suan. Então ele chutou para longe. Danpu foi retirado imediatamente. Shin Gong-suan pousou e teve convulsões. As ferrovias aproveitaram a vantagem. Ele fugiu rapidamente. Os dois saíram correndo rapidamente. Eu fiquei deitada no chão, hesitante em me levantar. Se você não se levantar, não poderá lavar seus pecados. Eu também pensei em fugir. Mas é muito perigoso. Eles nem sequer sabiam para onde fugir. Já se passou uma hora inteira. Não consegui evitar coçar o traseiro. De repente, senti uma presença se aproximando do sótão. O Homem de Ferro não ousou se mexer. O Homem de Ferro desceu ao sótão. Fiz uma careta quando vi aquilo. De repente, comecei a tossir. O Homem de Ferro caminhou até a cadeira e sentou-se, olhando para mim em silêncio. Eu liberei um poder extraordinário, proveniente tanto da minha vida passada quanto da minha vida presente. A atuação mais realista. Ele se levantou, agarrando a cabeça, olhando em volta, confuso. Ao ver Tai Lao, fiquei imediatamente radiante de alegria. Você finalmente voltou. Rescocou Uncle Hiro. Ele olhou em volta, nervoso. Ele perguntou cautelosamente para onde a bruxa tinha ido. O Homem de Ferro estava inexpressivo. Levantei-me rapidamente, de cabeça baixa, encarando o Homem de Ferro. Ele parecia inquieto. Eu jogo e uso drogas. O Homem de Ferro não percebeu a conversa entre Shin Gong-suan e eu. Se descoberto. Não temos outra opção senão dar tudo de nós. O que ele te disse? O Homem de Ferro perguntou. Não me atrevo a esconder isso. Responda com sinceridade. Ele quer prepará-la para ser seu marido. Que piada! O Homem de Ferro ficou tão furioso que riu. Ele me examinou cuidadosamente. Com um olhar, o Homem de Ferro estendeu a mão e agarrou meu pulso direito. Pense com cuidado. Estou muito nervoso. Esse garoto não tem raízes espirituais e está pronto para agir a qualquer momento. Sem cultivo. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Ao ver minha expressão de terror, ele não conseguia parar de pensar nos meus pais. Meu humor mudou repentinamente para irritabilidade. Ele não rezou para que voltasse a dormir. Soltei um suspiro de alívio. Eles rapidamente arrumaram as malas e saíram do sótão. Voltou silenciosamente para o quarto e deitou-se na cama. Porque você não ajudou Shin Gong-suan a roubar Danpu. Obtive com sucesso a espada divina da técnica suprema da espada. Me sentindo Ormal. Finalmente, existe uma maneira de salvar minha vida. Escolha herdar imediatamente. A espada divina do decreto absoluto é um artefato mágico, usando os dedos como espadas. O poder espiritual se transforma em energia da espada. Possuo uma aptidão incomparável para esgrima. Ele aprendeu essa magia naquela mesma noite. No entanto, eles ainda mantinham um perfil discreto. Depois de acordar no dia seguinte, soube pelos outros criados que o irmão Zan está morto. Ele teve uma morte muito trágica. Sangramento por todos os 7 orifícios. O monge do sul que estava na entrada também saiu de manhã cedo. Não pude deixar de lamentar a morte do irmão Zan. O crescente afeto de Shin Gong-suan por você pode ser atribuído à razão. Classificação atual de aprovação, 3 a 5 estrelas. Porque a taxa de aprovação aumentou novamente. Disconcertant. No entanto, em um curto período de tempo, Shin Gong-suan provavelmente não ousaria aparecer novamente. Agora posso me concentrar no meu cultivo. 2 semanas depois, Tai Lao deixou novamente o jardim de ervas. Ele tem saído cada vez mais frequentemente nos últimos 10 anos. Ouvi dizer que o velho Wang parece estar em sérios apuros, em busca de ervas medicinais que possam prolongar a vida. O nível de cultivo do Homem de Ferro está estagnado no 7º nível do reino do refinamento de Qi, sem crescimento adicional. Essa é a diferença em termos de qualificações. Rezei em silêncio para que o velho morresse na estrada, porque ele ainda nutre um ódio profundo por mim. Inimigos potentiais. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Aos 20 anos, terei 4 raízes espirituais. Todas as práticas de cultivo atingiram o 9º nível do reino do refinamento de Qi. Basta colocar o trovão.
Ele também cultivou sua raiz espiritual de fogo até o 9º nível do reino de refinamento de Ki. Então poderemos nos preparar para romper o poço. Contudo, nenhuma energia espiritual de relâmpago pôde ser detectada ao redor do pasto de ervas. Entendo que chegou a hora de ir embora. Então Ye saiu silenciosamente. Ainda restam 1000 unidades de Snacks Premium que não foram retiradas. Essa será minha confiança no mundo do cultivo. Enquanto caminhava, ele usava a pedra divina para explorar os arredores. Planejo ir diretamente para a seita da pureza de Jade. Torne-se um discípulo formal. Logo cedo na manhã seguinte. Finalmente encontrei o portão da seita da pureza de Jade, envolto em névoa celestial. 2 enormes estátuas de Kilin erguem-se no portão da montanha. A estátua de pedra permaneceu imóvel, revelando o decreto de seu clã. Um discípulo ergueu sua espada e disse: 4 discípulos guardavam a entrada do osso. Todos eles estão no 5º nível de refinamento de Ki. Desativei a privacidade. Ocultando sua função, ele fez uma reverência e disse: Ikot, eu sou Anjue Ikot. Ele é um funcionário aposentado. Refinamento de Ki nível 9. Deseja se juntar à seita da pureza de Jade? Será que existe alguma forma de entrar em contato com eles? Refinamento de Ki nível 9. A atitude dos 4 discípulos mudou instantaneamente. Então o discípulo disse ao discípulo ao seu lado. O discípulo então saiu rapidamente. Espera um minuto. Enviei alguém para informar o portão externo sobre as instruções. O discípulo se pronunciou e disse obrigado. Além de Tai Lao, não havia outras decorações dentro da seita Yukin. Você sabe meu nome? O Homem de Ferro ainda não voltou. Ele bem poderia morrer lá fora. Portanto, não estou preocupado em revelar minha identidade. De qualquer forma, nunca fiz nada que facilitasse meu desejo de causar mal. Uma consciência limpa. Não muito tempo depois. O nome do local está logo à saída do portão. Seu nível de cultivo também avançou para o 9º nível de refinamento de Ki. É fácil ir para a cadeia. Yang Lu, o oficial do portão externo. Irmão An, você poderia me deixar dar uma olhada nisso? Nos últimos anos, cultivadores demoníacos têm se infiltrado ocasionalmente em nossa seita da pureza de Jade. Nao Shi, da seita externa, juntou as mãos em concha e disse: eles foram muito educados. Não tenho nada comigo. Não tem medo de inspeção. Levantem as 2 mãos. Após procurar, Yang Lu perguntou ao irmão An com uma expressão confusa. Por que não existe sequer um saco para guardar coisas no mundo do armazenamento? As tropas sul-coreanas chegaram a caminho, sem outra opção, ao se deparar com o ataque de um cultivador demoníaco. Para salvar vidas. Você sabe como é o silêncio de Yang Lu. Eles me olharam com pena. Você consegue usar seu poder espiritual? Yang Luo continuou a perguntar. Eu consigo entender que ele queira ver se eu sou um cultivador demoníaco. Ele imediatamente levantou a mão direita. Usando o dedo como espada, ele apontou para a parede da montanha ao lado para que a consertasse. Uma aura de espada disparou, perfurando a parede da montanha. Os olhos de Yang Lu brilharam. Não havia problema algum. Venha comigo. Vou acompanhá-lo até o portão externo para registrar sua identidade. A partir de hoje, você é um discípulo externo da seita da pureza de Jade. Piedade filial de Yang Luo. Quantos discípulos ele me conduziu à seita exterior do comércio? O que é necessário para entrar pela porta interna? A seita externa tem mais de 2000 discípulos. Somente quem fez o check-in pode entrar pelo portão interno. No entanto, ficar no aeroporto é difícil. A seita realiza uma reunião a cada 3 anos. Os 3 primeiros colocados na competição da seita receberam pílulas de estabelecimento da fundação. As pílulas de construção de fundamentos podem ajudar a refinar armas até o nível 9. Iniciativa revolucionária na construção de fundações. Existem muitos discípulos internos? Não sei disso. A seita interna da seita Yukin está localizada em um pequeno mundo. Essa é a nossa seita externa. Sem conseguir entender a situação dentro do portão. Ao que parece, a seita da pureza de Jade é muito poderosa. E isso é natural. A seita da pureza de Jade é uma seita renomada no grande mundo de cultivo do ganso selvagem. Será que a justa seita da pureza de Jade possui energia do espírito do trovão? Terreno para cultivo da energia espiritual do fogo. Não há portão externo. Pode haver algo lá dentro. Se você tem uma raiz espiritual relâmpago, você pode se candidatar ao Salão dos Anciãos. Talvez eles possam ser admitidos excepcionalmente na seita interna. Esta rara raiz espiritual. Eles geralmente recebem treinamento especial da seita. Meus olhos brilharam. Contanto que você tenha uma raiz de espírito do trovão, você pode fazer a pergunta. Yang Lu assentiu com a cabeça. Ikot, irmão Yang, você poderia me apresentar alguém, por favor? Ikot. Se eu puder entrar pelo portão interno. Jamais escutarei sua gentileza. Eu disse em voz baixa. Levante a mão direita. Raios irromperam de sua palma. As pupilas de Yang Lu se contraíram. Os discípulos externos da seita Yukin observaram Yang Lu de perto e desenvolveram sentimentos por ele. A classificação de favorabilidade atual é nova. Já que agora você e eu nos chamamos de irmãos, com certeza vou te ajudar com isso. Então, abrirei uma exceção e falarei com o conselho de anciãos em seu nome. Você agradece ao irmão Yang. Estou extremamente grato. Sem problema, sem problema. Yang Luoka está no 9º nível de cultivo de Ki há 20 anos. É difícil romper novamente a barreira do cultivo. A única coisa a fazer é construir conexões. Sob sua liderança, vi muitos discípulos externos meditando ao longo do caminho. Os praticantes da seita externa não possuem um espaço de cultivo próprio ou uma caverna para morar. Todos podem encontrar um lugar em qualquer lugar. Nashi chegou rapidamente ao complexo do portão externo, que era pitoresco e elegante. Havia muitos discípulos indo e vindo pela rua. Além das decorações, havia também servos mortais. A igreja presbiteriana está localizada no centro do vale. Um aroma estranho impregnava o sótão de 4 andares. Segui Yang Luo para dentro. Yang Lu caminhou até o balcão. Um jogador casual com quase nível 9 em fabricação de armas queria participar. Sanshio quer se juntar à nossa seita Yukin. O velho no balcão olhou para mim. Aquele olhar me deixou inexplicavelmente desconfortável. Incapaz de discernir o nível de cultivo da outra parte. Será que o caminho até a moradia está sendo modificado? O velho respondeu. Dê meia volta e retire a placa. Yang Lu continuou em voz baixa. Ikot, ancião, Ikot. Essa pessoa na Malásia possui merlingem. Deseja entrar pelo portão interno? O velho me lançou um olhar estranho. Ele acenou com a mão. Eu segui imediatamente.
Ao mesmo tempo, em minha mente, instruí o sistema a revelar apenas a raiz do espírito do relâmpago, raiz do espírito do fogo, raiz do espírito do vento. O rosto do velho era dourado. As 3 raízes espirituais. Yang Lu exibiu um olhar de inveja. Registre sua identidade primeiro. Temporariamente discípulo externo. Contarei isso ao grande ancião quando ele retornar. O velho me orientou a começar o registro da minha identidade. Recebi a sacola de armazenamento da Ordem da Seita. Manto taoísta da Seita da Pureza de Jade. 100 lanches de baixa qualidade. Após uma apresentação de ópera de Pingu, os Kitan partiram. Yang Luo providenciou pessoalmente minha hospedagem. Uma casa de madeira isolada não muito longe dele. Muito bem, irmão An, agora você deve descansar. Alguém entrará em contato com você quando houver novidades. Tenho outras coisas para fazer. Piedade filial de Yang Luo. Apertei as mãos em despedida e observei Yang Lu partir. A atitude de Yang Lu me pareceu muito genuína. É diferente do que está escrito no romance. Mesmo que tenham a intenção de conquistar alguém, não tentarão agradá-lo, deliberadamente. Todos são enfeites. Não será porque você tem melhores qualificações. Vou te tratar como um cachorro. Feche a porta. Finalmente posso cultivar com tranquilidade. O que me surpreendeu foi: consigo sentir a energia do elemento fogo aqui. Decidi primeiro cultivar minha raiz de espírito de fogo até o 9º nível do reino de refinamento de armas. Possuo qualificações de alto nível. Não me sinto nada cansado. Eu realmente gosto da sensação de ficar mais forte. Para ser preciso, é a sensação de aumento da expectativa de vida. Meu primeiro pensamento ao ver o painel de atributos foi: isso é imortalidade. Não busque fama e fortuna. Sem beleza. Enquanto você viver muito tempo. Nunca devemos repetir o que aconteceu em nossa vida anterior. Diagnosticada com uma doença terminal em idade jovem. Minhas qualificações. Estou destinado a não precisar correr riscos para buscar oportunidades. Cultivarei com diligência. Nunca cause problemas. Capaz de evitar provocar inimigos. Não provoque o inimigo, a menos que a outra parte esteja determinada a me matar. Pensei silenciosamente que meio ano passaria num piscar de olhos. Raiz do espírito do fogo cultivada até o 4º nível do reino de refinamento de Qi. O grande ancião da seita exterior finalmente retornou. Yang Luo veio me informar pessoalmente. Arrumei minhas coisas e segui Yang Lu até Changsha. O antigo salão e o salão dos anciãos já haviam esquecido esse assunto. Eu estava apenas passando em frente à sua porta. Descobri que você ainda está praticando. Então me lembrei deste assunto. Seu embelezamento meticuloso. O grande ancião certamente apreciará isso. A piedade filial de Yang Luo durou 6 meses completos. Eu nem sequer abri a porta. Sou grata ao irmão Yang por sua piedade filial. Se eu tiver a oportunidade de obter mais Shuji Dan no futuro, com certeza encontrarei uma para você. O ancião do salão dos anciãos era obeso. Parece o Buda Maitreya. Um sorriso no rosto dele. Ele me olhou de cima a baixo, satisfeito com a impressão geral de bom temperamento. Não piores que os discípulos da Mongólia interior, até mesmo alcançando discípulos de elite. Discípulos comuns não podem ser comparados a discípulos de elite. Eu disse modestamente. O grande ancião sorriu e disse: Picot, vamos lá, Picot. Venha comigo até o portão interno. Deseja se jantar à seita interna? Você precisa se tornar um aprendiz. A seita interna possui 18 cartas endereçadas a 18 anciãos missionários. Se alguém gostar de você, você pode se tornar um discípulo interior diretamente. Se não, você só pode participar da competição menor da seita. Esforce-se para designar discípulos o mais rápido possível, sob a liderança do grande ancião. Cheguei ao círculo de teletransporte no canto do vale. A plataforma circular de pedra está coberta com padrões estranhos. Pilares de pedra erguem-se nos 4 lados. Esta é a primeira vez que uso uma matriz de teletransporte. Eu estava muito nervosa, mas não me atrevi a demonstrar. Que tipo de prática espiritual você gostaria de adotar? As personalidades dos anciãos que ensinavam em Fenjin eram todas diferentes. O ambiente também é diferente. Algumas são competitivas. Algumas pessoas praticam o ascetismo de forma discreta. Alguns estão em missões que ocorrem durante todo o ano. O grande ancião de repente se pronunciou e perguntou. Respondi que eu, que prefiro um estilo de vida discreto e ascético, não gosto de multidões. Eu também não gosto de ser uma pessoa de destaque. O grande ancião exibiu um sorriso estranho. Quando chegarmos lá, levarei o Yofen primeiro. Matriz de teletransporte ativa linha de bomba de luz de alta intensidade. Abri os olhos 3 segundos depois. Abri meus olhos. O que se tornou visível. São picos montanhosos imponentes que alcançam as nuvens. Mar de nuvens. É como estar em cima de uma nuvem. Há uma cidade na colina baixa à frente. A silhueta da espada de Jade podia ser vista voando no ar. É possível até mesmo avistar diversas aves de rapina. Esse era o servo Fênix, obtido ao completar uma tarefa na Mongólia interior durante a seita da pureza de Jade. Estão todos aqui. Macarrão também pode ser trocado. O tom do ancião era de puro orgulho. Eu também fiquei impressionado. Inicialmente pensei que fossem membros de uma seita menor, saídos de um antigo drama de fantasia com figurinos de época. Eu não esperava que fosse tão grande. Afinal, ele havia passado os primeiros 20 anos no Jardim de Ervas. O alcance ativo é inferior a 2 metros de raio. O grande ancião acenou com a mão. Sente como se algo estivesse me levando. Olhando para baixo, uma cabaça gigante apareceu sob seus pés. Se você se mantiver firme, poderá cair. Mesmo que você tenha o nível de cultivo do 9º nível de refinamento de Qi. Ele também cairia e morreria. O grande ancião deu uma risada alta. Rapidamente usei meu poder espiritual para me conectar às solas dos meus pés. Adesivo para a superfície da cabaça. Cabaca gigante. Nos levou ao local mais remoto atingido pelo furacão. Outros furacões também tinham discípulos subindo e descendo. Esta, no entanto, parecia desolada. O mestre de ensino de Yu Yofen é a fada Xuan do Oeste. Seu nível de cultivo era insondável. Ele aprecia o isolamento e o cultivo. Gosto de paz e sossego. Portanto, Yu Yofen não está animado. Além disso, ele não permitia que seus discípulos desenvolvessem sentimentos românticos uns pelos outros. Não seja razoável. Portanto, muito poucos discípulos permaneceram na seita Vento de Jade. Basicamente, tudo gira em torno de trabalho árduo e decoração. Piedade filial do grande ancião. Ergui uma sobrancelha e disse: Sério? Que eu timo. Tenho receio de ser incomodado por cultivadoras. Afinal, incomparável. Encanto em seu auge.
O grande ancião balançou a cabeça e sorriu. O grande ancião da seita da pureza de Jade desenvolveu uma afeição por você. A classificação de favorabilidade atual é 1, nova. Logo chegamos ao palácio de Jade. O grande ancião estava de pé em frente ao portão. A cauda se contraiu ligeiramente. Estima-se que o portão do navio tenha se aberto com um estrondo alto devido à árvore. O salão principal estava escuro. As lamparinas de óleo de ambos os lados acenderam-se uma após a outra. Duas figuras estavam meditando diante deles. Uma das freiras vestia um hábito azul. Postura graciosa. Um rosto que poderia lançar 1000 navios. Ou seja, a fada mística ocidental. A cultivadora atrás dela deve ser uma discípula. O temperamento e a aparência deterioraram-se consideravelmente. Mas ela não é considerada uma beldade. A fada Xixuan abriu os olhos. Seu olhar recaiu sobre mim. O grande ancião trilhou o caminho da piedade filial. O nome dessa criança é Anjue. Aposentado. Possuidor de um talento raro, a raiz do relâmpago, entre 3 raízes espirituais. Perguntei durante o caminho. Ele também prefere lugares tranquilos para cultivar. Não quero ter muita visibilidade. Eu me abaixei para carregar a bagagem. Chan Yu e após. Desenvolveu sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 2 estrelas. E isso é deslealdade. Reclamei silenciosamente de quão superficial aquilo era. Fique nervoso. O nome Quot, Desire Breeze e Quot, é um nome impróprio. As discípulas devem ser todas lobas e tigresas. A fora Galen Pergunto. Adicione este selo. Este jogo não vai te ajudar a conseguir pedidos. Tudo depende de você. Esta obra não deixará de lhe ensinar em termos de cultivo. Mas se você relaxar, este jogo vai te fazer correr atrás do vento. Eu garanto imediatamente. A menos que seja instruído de outra forma. Os discípulos podem entrar em reclusão por 100 anos. Sem sair de casa. Absolutamente verdade. Sem qualquer falsidade. A fada Xixuan desenvolveu sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. O afeto de Chan Yu e após. Por você diminuiu. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. Eu não tenho aquela lua longa que voa de asa a asa. Você está completamente apaixonado? Este é um lugar para cultivar a imortalidade. Você consegue usar magia? Entrada do imperador no palácio. Deixe-me ver do que você é capaz. A fada Xixuan continua a perguntar. Assenti com a cabeça e decidi dar tudo de mim. Este Yuofin é perfeito para mim. Eu não sou Liu Xiahui. Eu também gosto de mulheres. Mas a expectativa de vida de uma mulher não é absolutamente tão importante quanto a dela. A luxúria é uma faca sobre a cabeça. Neste momento, só quero cultivar, mobilizar o poder espiritual dentro do corpo. Mão direita com 5 dedos juntos. A energia da espada irrompeu dos 5 dedos da fada mística ocidental, convergindo em uma aura de espada tão larga quanto a palma da mão. Como um relâmpago, eles atacaram. Quando eles estavam prestes a encontrar a fada Xixuan, a energia da espada evaporou-se no ar. Seus cabelos balançavam enquanto ele se movia. O afeto de Tang Yu e após, por você aumenta. A classificação de favorabilidade atual é de 2 linhas. Ignorei o aviso. Aguardando a fada Xixuan falar. A fada Xixuan perguntou. Icot, este é o único golpe que você conhece? Icot. Sim, estou sendo bastante franco. Não quero fingir ser rico quando não sou. Não quero fingir ser rico quando não sou. Essa esgrima é muito boa. A partir de agora, ficarei hospedado em Yuofin. A fada Xixuan assentiu levemente com a cabeça. O grande ancião riu de coração. Então não te incomodarei mais. Ele acenou com a cabeça para mim. Dê meia volta e vá embora. A fada Xixuan olhou fixamente para mim, mas mesmo assim eu não me ajoelhei para me tornar seu discípulo. Recuperei o juízo. Ajoelhe-se imediatamente. O discípulo Anjue presta homenagem ao seu mestre. Viva o mestre! Viva o mestre! Viva o mestre! A fada Xixuan permaneceu impassível e divertida. Belas orações, que você seja a rainha da câmara do mestre. Ele retirou uma ficha do vaso. Antake Chang Yu und Apos, atrás dele. Leve seu irmão mais novo à seita interna para se registrar. Ajude-o a preparar uma moradia em uma caverna. Bom mestre. Chang Yu Apos, se levantou obedientemente. Segui a bagagem e depois saí com ele. Logo na saída do palácio. A porta então se fechou. Irmão Anjúnior, meu nome é Chan Yu e após, de agora em diante, podem me chamar apenas de irmã mais velha. Você é novo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar ao seu superior. A piedade filial de Chan Yu e após, ele encontrou meu olhar perfeitamente. Ele olhou fixamente para mim. Fiz uma leve reverência e agradeci a minha irmã mais velha. Meu irmão mais novo não se atreveu a incomodá-lo. No entanto, se minha irmã mais velha precisar de ajuda, você pode dar instruções ao seu irmão mais novo a qualquer momento. Você é uma pessoa tão boa. Os dois conversaram e riram durante todo o caminho até a beira do penhasco. Chan Yu e após, lançou sua espada voadora. Deixe-me ficar atrás dele e passar meus braços em volta de sua cintura. Hesitei por sua causa. Os outros irmãos mais novos não têm a oportunidade de abraçar a cintura de suas irmãs mais velhas. Chan Yu e após, bufou e disse, Icot, agora que as coisas chegaram a este ponto, Icot, não é bom ser pretensioso. É preciso dizer, minha irmã mais velha tem uma cintura tão fina. 1 hora depois, Chan Yu e após, me conduziu até a entrada de uma caverna. Essa é a sua moradia na caverna. A caverna da irmã mais velha fica bem ao lado. Você pode se concentrar no seu cultivo a qualquer momento. Tão perto, a entrada da sua caverna fica a apenas 100 metros de distância. Suspirei por dentro. Superficialmente, ele agradeceu a Shangil e após, depois que os dois se despediram, entraram na caverna. Havia um mecanismo na parede da caverna que eu girei. Um portão de pedra bloqueia a entrada da caverna. A passagem da caverna então se iluminou. O andar superior era uma caverna de aproximadamente 100 metros quadrados. Há uma cama, uma mesa com cadeiras e um armário de madeira. Bom benefício. Sentei-me na cama. Retire a bolsa de armazenamento da porta interna da embalagem. Dentro encontra-se um manto taoísta no estilo de Yuofin. Uma espada voadora. Manual de técnicas de controle de espada, ficha de controle do vento. Manual de técnicas de controle de espada, ficha de controle do vento. 100 lanches de qualidade média. Uma garrafa de Jukida. Por meio de Chan Yu e após, eu aprendi. Um snack premium equivale a 100 snacks de qualidade média. Um lanche de qualidade média, equivalente a 100 salgadinhos de baixa qualidade. Eu irei imediatamente.
O painel de atributos contém 1000 zeros de alta qualidade. Retire a comida e coloque-a em um saco plástico para armazenamento. Esse lanche é suficiente para me tornar milionário. Como era de se esperar de um descendente do falecido imperador. O painel da Fortune é exibido. Verifique as relações interpessoais na residência Shangil, segundo andar. Sua irmã mais velha te trata como um irmão mais novo. A classificação de popularidade atual da fada Xixuan é de 2 estrelas. Os motivos são quase de 3 camadas. Seu mentor admira sua estrela. Atualmente considerado o irmão mais novo de uma estrela. Como esperado, um alto nível de popularidade não significa necessariamente gostar de alguém. Não devo ser presunçoso no futuro. No entanto, fiquei bastante surpreso com o nível de cultivo da fada mística ocidental. Na verdade, era a seita externa do espelho Yuan Yin. O grande ancião acaba de avançar para o estágio de estabelecimento da fundação e refinamento do Qi. Fundo de elenco Dan Yuan Yin. Ele é o modificador mais poderoso que já encontrei. Nada mal, nada mal. Arrumem suas coisas. Folheando o manual da técnica da espada de Jade. A técnica da espada de Jade precisa ser dominada. Caso contrário, terei que abraçar minha irmã mais velha toda vez que descer a montanha. Qian Qian tem o prazer de convidar os melhores talentos para uma reunião. Ele dominou a técnica da espada de Jade em meia hora. Após amarrar a espada voadora com sangue, ele saiu da caverna. Ele cavalgava uma espada voadora, circulando em torno de Yu Yofen, dentro do palácio inferior de Jade. A fada Xuan do Oeste abriu os olhos de repente. Uma luz estranha brilhou em seus olhos. Essa criança está realmente praticando a técnica da espada de Jade pela primeira vez. Após sobrevoar dezenas de círculos, voltei rapidamente para minha caverna e comecei a cultivar meu espírito de fogo. Você se tornou com sucesso um discípulo interno da seita da pureza de Jade. E assim começou sua primeira sessão de treinamento após entrar para a seita. Você pode escolher o seguinte caminho de desenvolvimento para ganhar reputação, levando Yu Yofen a se tornar o mais poderoso. Você pode obter uma arma mágica de nível superior ofendendo a fada Xixuan. 2. Cultivo Discreto. Ele conquistou a aprovação da fada Xixuan em silêncio. Você pode obter um manual de técnicas de movimento. Incapaz de mascarar a dor. Levando Yu Yofen a se tornar a máscara da dor. Leve Yu Yofen a se tornar o mais forte. Em vez disso, eles ofenderam a fada Xixuan. Esse motorista está se comportando de maneira muito estranha, balançando a cabeça e sorrindo. Escolha silenciosamente a segunda opção. Não tenho interesse no instrumento de soletração. Eu só quero cultivar de forma constante. Esse cultivo leva 3 anos para se transformar. Fugaz. Wu Linden cultivou com sucesso até o 9º nível do reino do refinamento de Qi. Só falta a raiva de Lei Ling. Não pode ser detectado em Yu Yofen. Decidi prestar minhas homenagens ao meu mestre. Ele usou sua técnica de controle de espada para voar até o portão principal do palácio Yu Yo e ajoelhou-se em sinal de adoração. Ele falou à porta, dizendo, Ikot, mestre, Ikot. Meu discípulo tem algo a me perguntar. A porta se abriu logo em seguida. Entrei na loja e ajoelhei-me diante do meu discípulo, Feng Lingen. Cultivo de raízes na Floresta de Fogo até o nível de refinamento de armas e tanques de vinho. Basta Lei Lingen para estabelecer uma base. Mestre, por favor, me indique onde posso cultivar minha arma do espírito do trovão. A fada Xixuan abriu os olhos, mas o ciúme ainda não havia chegado. Você precisa cultivar os 3 elementos do poder espiritual. Lao Tzu cultiva 6 alegrias. Sim, mestre. A fada Xixuan disse suavemente. Ikot, este caminho não é fácil de percorrer, Ikot. As tribulações que você enfrentará serão mais difíceis do que as dos outros. Você só pode cultivar um tipo de energia espiritual após a formação completa do núcleo dourado. Nunca é tarde demais para cultivar outras energias espirituais. Embora seja difícil para meu discípulo continuar por este caminho, mas o discípulo acredita que, com sua força de vontade, ele pode ter sucesso. O orfanato dedica todo o seu tempo à prática espiritual. Eu respondi. A fada Xixuan não recusou diretamente. Isso significa que ainda há esperança. A fada Xixuan olhou para mim significativamente e disse. Existe um sistema de teletransporte na Mongólia Interior que leva à piscina de Leyling. No entanto, passar um dia em Leyling Pool é uma ótima opção. São necessários 10 lanches de qualidade média. Parece barato. Mas, para embelezar, um dia dificilmente basta. Fiquei muito surpreso. Obrigado pela sua orientação, mestre. Discípulo, já vou. Após dizer isso, ele se levantou e saiu às pressas. A fada Xixuan sorriu. Feche os olhos e continue praticando. Chegando ao centro da cidade, parei aleatoriamente uma discípula. Perguntou se essa irmã mais velha os havia incomodado. Onde se encontra Lei Ling? Você pode me dizer? Siga por esse caminho. Aquele no final, com a lanterna ostentando o caractere Ikot, Leikot, trovão, é Lei Ling. Obrigado, irmão mais novo, por me deixar a espada. Irmão mais novo, eu saí muito depressa. Não dar a outra pessoa a oportunidade de iniciar uma conversa. Onde quer que haja pessoas, existe um mundo próprio. Quanto menos amigos você fizer, quanto menos problemas. Encontrei o sótão de Lei Ling 10 minutos depois. Ao entrar no pátio interno, avista-se um conjunto de teletransporte. Retire 100 yuans em lanches premium diretamente. Contrato de 3 anos. Se você sair cedo, poderá abrir os olhos novamente quando o espírito partir. Chegando ao mercado de água quente e fumegante. As nuvens de tempestade são curtas. Tenho a sensação de que posso estender a mão e tocá-lo. Um praticante de jardinagem já estava meditando não muito longe dali. Piscina Leiling. Não fique perambulando sem rumo. Ele só conseguia cultivar perto da piscina. Caso contrário, você merece ser atingido por um raio. Um baque frio veio de trás. Virei a cabeça para olhar. Quem estava falando era, na verdade, o dono de uma grande árvore. Um rosto humano cresceu no tronco da árvore. O demônio da árvore, repleto de amargura e sarcasmo. Eu acenei com a cabeça para ele. Ele caminhou para o lado para meditar e cultivar. Aqui existe uma abundância de energia espiritual intensa. É muito mais rápido do que cultivar outros tipos de energia espiritual. Isso é incrível. Apenas um ano. Lei Lingen aprimorou com sucesso quase 9 níveis de fabricação de armas. Eu não fui embora. Preparando-se para construir diretamente. Anteriormente, todos os poderes espirituais elementais haviam sido cultivados à perfeição. Poderei cultivar minha raiz do espírito relâmpago até o 9º nível de perfeição. Os eletrodomésticos da série 6 foram instalados com sucesso de forma direta. Máquinas de construção geralmente exigem um pedido formal, mas isso se aplica aos mortais. Possuo uma aptidão espiritual excepcional.
O primeiro nível do Palácio dos Seis Caminhos da Reencarnação registra os métodos de Biji. Absorvendo o trovão celestial. Transforme o relâmpago celestial em poder espiritual relâmpago. Ajude-me a aprimorar meu cultivo. Comecei a prestar assistência um mês depois. Perfeito. Há poucas pessoas segurando Lei Ling. Mesmo que seja bem sucedido, não causará grande alvoroço. As mãos mudam de movimento constantemente. Técnica de operação dos seis caminhos da reencarnação para atacar a mente. Os seis elementos da energia espiritual fervilhavam dentro de seu corpo. Um vórtice de 6 cores se formou no Dantian. De repente, ela abriu os olhos. Ele olhou para mim surpreso. A pessoa que estava decorando o local também abriu os olhos. Os relâmpagos na piscina do trovão começaram a atingir meu drama. Estrangement. Esses raios desapareceram no instante em que me tocaram. Nenhum dano foi causado. Tanto o espartilho quanto os enfeites a fizeram franzir a testa. Mas eles não os perturbaram. Afetando a tribulacao alhia. No mundo do cultivo, aqueles com grande poder e influência afetarão as tribulações dos outros. No grande esquema do mundo do cultivo, com excepcional aptidão para raízes espirituais, e com a ajuda de técnicas de artes marciais incomparáveis, a batalha prosseguiu sem incidentes. 3 dias depois, o ataque foi bem sucedido. Alcance a primeira camada do espelho auxiliar. Parabéns por ter alcançado o espelho auxiliar. As opções a seguir permitem que alguém se torne famoso dentro da seita Yukin. Você pode obter a técnica dos 9 trovões infernais. O segundo ódio da fada mística ocidental. Cultivo silencioso. Obter o núcleo dourado o mais rápido possível lhe garantirá uma espada mágica de nível superior. Sem hesitar, escolhi a segunda opção. Ele não saiu imediatamente após o sucesso da descoberta. Planejo continuar cultivando o poder espiritual. Primeiro, herde o segundo nível do método de cultivo mental dos 6 caminhos da reencarnação. No dia seguinte, ele continuou seu cultivo. Essa pessoa é verdadeiramente bondosa. Você nem sequer saiu para comemorar depois de ter estabelecido com sucesso sua fundação? A mulher pensou silenciosamente em Mofuyou. Eu tenho sentimentos por você. A classificação de favorabilidade atual é nova. Abri os olhos e percebi que ele estava me encarando. Ele acenou com a cabeça educadamente. Mofuyou assentiu com a cabeça em concordância. Os dois continuaram seu cultivo sem trocar palavras. Ao sair do Levin, abri o painel de atributos. Nom, Hanyu. Tempo de vida 27.187. Método de cultivo para mortais avançarem até o terceiro nível do estágio fundamental. Palácio dos 6 caminhos da reencarnação. Pode herdar os segredos supremos da magia. Espada divina e poder divino. Incapaz de usar armas mágicas. 5 raízes da floresta. Corpo 6-0. Contém elementos de alta qualidade como vento, fogo, água, terra, madeira e nerium. Acrescente um certo charme. A aura inata é a seguinte, incomparável. Primeira impressão, charme, destino de primeira classe, gradualmente se tornando obcecado. Talento de Kendo de primeira linha. Domínio de esgrima de alto nível e habilidades de movimento incomparáveis. Habilidades físicas de alto nível. Descendentes do falecido imperador. Obtenha uma técnica de cultivo de imortalidade do jazz. 1000 pedras espirituais de alta qualidade. Analise as relações interpessoais e siga para o terceiro andar. 2 anos para 3 níveis de cultivo. Mais importante ainda, a expectativa de vida aumentou drasticamente para 187 anos. Irmão, eu não sei seu nome no verão. Uma voz veio de trás de Lei Feng e Mofuyou. Parei e me virei. Fechei as mãos em punho e sorri, dizendo, Ikot. Meu nome é Yofin Anju e Yofin Ikot. Não me admira que não tenha te reconhecido. Seu talento é incomparável. É uma pena que alguém com seu talento tenha se juntado a Yu Yofin. Quer se juntar a mim e se tornar um Lei Feng? Meu mestre é Lei Xiu. Mofuyou balançou a cabeça e disse, Ikot, sou um filho filial, Ikot. Eu já me tornei discípulo da fada Xixuan. Um professor por um dia é um pai para a vida toda. Como alguém pode trair os outros tão facilmente? Obrigado pela sua gentileza, irmão Mo. Não busque vingança ou piedade filial. Sua técnica é extraordinária. Em apenas 2 anos, já foram construídos quase 3 níveis de fundação, considerando toda a Mongólia interior. Eles podem ser considerados profissionais de alto desempenho. Irmão Mo, você me lisonjeia. Não tenho intenção alguma de me comparar com meus colegas discípulos da Mongólia interior. Os dois conversaram um pouco antes de se separarem. De volta a Yu Yofin. Hesitei em ir ou não cumprimentar a fada Xixuan. Esqueça, o mestre já está ocupado com o trabalho dele, então não vamos incomodá-lo. De volta à cama, abri minha página de relacionamentos interpessoais. Notei um ponto vermelho no ícone de e-mail no canto superior direito. Seu amigo Shin Kong-Xuan está sendo caçado pela seita Yukin. Gravement Ferido. Escapou por acaso. Seu amigo Shin Kong-Xuan está sendo caçado por seus companheiros discípulos. Um contra-ataque de sorte. Seu amigo Shin Kong-Xuan o traiu e visitou pessoalmente a seita demoníaca. Perseguido pelo culto demoníaco Kingmin. O afeto do seu amigo Shin Kong-Xuan por você aumentou. Classificação atual de aprovação, 4 estrelas. Essa mulher é de dar pena. O mais absurdo é que já se passaram vários anos. Na verdade, o índice de aprovação aumentou. Não nos vimos desde então. O coração de uma mulher é como uma agulha no fundo do mar. Analisei as pessoas com quem eu tinha um relacionamento. Não houve progresso no cultivo. Vamos definir uma pequena meta primeiro. Superar a fada Xixuan. Feche o painel propriedades. Deixe o desânimo de lado e continue seu treinamento. 3 anos depois, o cultivador da raiz do espírito do fogo avançou para o terceiro nível de estabelecimento da fundação. A concentração de energia espiritual na piscina Lei Ling é maior do que fora dela. Portanto, leva muito tempo. Quando cultivo da terra, o Feng Shui e as áreas pastores atingem o terceiro nível de estabelecimento da fundação. Deverá levar mais 12 anos. De qualquer forma, com expectativa de vida de 187 anos, há bastante tempo. Mas, se alguém cultivar todas as 6 raízes espirituais elementais até o ápice do estabelecimento da fundação, estima-se que isso também estará relacionado ao tempo limite da expectativa de vida. Parece que ainda precisamos usar a piscina espiritual. Além da piscina do trovão, existem outras piscinas espirituais dentro da seita da pureza de Jade. Existem um total de 8 atributos. Seja uma base rica e vibrante ou uma base profunda e próspera. Não há necessidade de mudar de seita. Alguns dias depois, Yu Yofin tocou um sino repentinamente. Levantei-me imediatamente.
Assim que o sino tocar, o representante da fada mística ocidental deseja convocar todos os discípulos. Faz muitos anos que não saio da minha caverna. Encontrei por acaso meu irmão mais novo, Shang-Yue, a quem não via há muito tempo. Você fez o check-in. Chang-Yue após, ele o cumprimentou com um sorriso. Então ele arregalou os olhos. Ele estava apenas no segundo nível de radicalismo, que ele não conseguia enxergar além. Meu nível de cultivo. Mas eu consigo sentir que meu poder espiritual é muito forte. Sou humilde e filial, e me sinto afortunado por ter sido abençoado. Felizmente, o afeto de Shang-Yue e após, por você diminuiu. Classificação atual de aprovação, 5 estrelas. Eu te cumprimentei com toda a minha cordialidade. Eu disse a coisa errada. Chang-Yue e após, me guiou até o topo da montanha com um sorriso. A relação parecia permanecer a mesma, encontrando outros discípulos de Yu Youfen ao longo do caminho. Sou o caçula da família. Você tem que chamar todo mundo de Kot, irmão mais velho Kot, ou Ikot, irmã mais velha Kot. Diferente do que eu imaginava. Yu Youfen também tem vários outros discípulos do sexo masculino. A proporção entre homens e mulheres é aproximadamente igual. O grupo ajoelhou-se e esperou diante do portão do palácio Yu You. Quando a porta se abrir, eu fiz os cálculos. Um total de 56 discípulos. Até mesmo Yu Youfen, que está na pior situação financeira do mundo, tem muitos desses. Sem falar de outros ventos que entram no palácio. Empurrei silenciosamente até o fim. Como discípulo júnior, naturalmente tenho que ser classificado por último, para evitar ofender irmãos e irmãs mais velhos e mesquinhos. 2 fileiras de almofadas de oração foram dispostas dentro da loja. Sentei-me no fundo. A pessoa em frente é Chang-Yue e após, Chang-Yue e após, piscou para mim algumas vezes. Infantil. Eu secretamente mostrei o dedo do meio para ele. Chang-Yue e após, não entendeu esse gesto. Pensei que fosse um código. Então ele me mostrou o dedo do meio. Nesse instante, a fada Sichuan falou. Shang-Jiao acaba de tomar uma decisão. Ranking dos próximos 18 selos de combate. Os últimos 3 confrontos triangulares. Cada um escolherá 10 discípulos. Vá lutar contra o culto demoníaco Kingmin. Estes anos, o culto demoníaco Kingmin enviou espiões para conspirar contra eles. O líder da seita da pureza de Jade prepara um contra-ataque. Observei as expressões das outras pessoas. Ninguém está em pânico. Yu Youfen não está entre os 3 últimos colocados? Irmão mais novo Liu Sanxin, mestre da piedade filial. Embora nosso Yu Youfen não seja excepcional, mas tem se mantido consistentemente no topo. Não há motivo para se preocupar com outros discípulos seguindo o exemplo. Oeste Swan Feridao. Como professor, naturalmente não me preocupo com rankings. Mas isso também prenuncia. A seita da pureza de Jade e a seita demoníaca da pureza brilhante inevitavelmente entrarão em conflito mais cedo ou mais tarde. Quando você recebeu suas tarefas recentemente, todas as tarefas recebidas estavam relacionadas ao culto demoníaco Kingmin. Embora Yu Youfen fosse discreto, não é que eu não queira servir a seita. Os discípulos assentiram com a cabeça. A fada baronesa Xichua mudou repentinamente de rumo. Levantei-me rapidamente. Todos os outros discípulos olharam para mim, entrando no vento por vários anos. Em seguida, você progrediu do 9º nível de refinamento de Qi para o 3º nível de estabelecimento da fundação. Parece que você é um gênio. Piedade filial da fada Xuan do Oeste. Esta declaração foi feita. A expressão de todos mudou. Eu respondi, Ikot, por sorte, Ikot. Mestre e aprendiz não querem ser figuras públicas. Recentemente, a seita lançou um programa de treinamento, dirigindo cada carta ao gênio mais extraordinário. Eles serão treinados juntos. No futuro, também se tornará um símbolo da seita da pureza de Jade, com o dobro da idade jovem. Eu gostaria de recomendar que você fosse a algum lugar. A fada Sichuan disse com um sorriso. Eu me ajoelhei imediatamente. Mestre Cheng Huang Cheng Tong Yao. Meu discípulo não quer ir. Que virtude ou habilidade possuo eu, teu discípulo? Seu discípulo deseja apenas permanecer em Yu Youfen e cultivar em silêncio. Não quero competir por fama e fortuna. Além disso, meu discípulo é novo por aqui. Essas oportunidades devem ser oferecidas aos alunos mais velhos. Há uma armadilha no penhasco. Ele se tornou um membro fundamental do programa de treinamento da seita Sin que ingressou nela. E isto não é uma armadilha. Será que a fada Sikuan está me testando? Se eu fosse um traidor dentro do culto demoníaco Kingmin, com certeza aproveitarei esta oportunidade. Quando a verdadeira fada mística ocidental apertou os olhos e perguntou, assenti com a cabeça e disse que era absolutamente verdade. A fada Sichuan assentiu com a cabeça. Respirei aliviada e me sentei. O olhar dos outros discípulos suavizou-se ao me encararem. Liu Sanxin desenvolveu sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. Como era de se esperar, o irmão mais velho quis ir. Se essa tarefa fosse realizada por outros discípulos, onde os outros discípulos colocariam o rosto do irmão mais velho? A fada Sikuan olhou para Liu Sanxin. Vá para onde quiser. Você é o discípulo mais velho de Yu Youfen. Não se deve causar problemas. Discípulo compreende. Liu Sanxin Soryu. Os outros discípulos conquistaram sucessivamente, saindo do palácio imperial. Eu estava prestes a retornar à minha caverna. Liu Sanxin se aproximou, estendendo a mão e pressionando meu ombro. Meu irmão mais novo, um filho filial. Seu irmão mais velho valoriza suas boas intenções? Se você tiver algum problema no futuro, basta falar com seu irmão mais velho. Pesquei e vi o irmão mais novo. Primeiramente, desejo tudo de bom ao meu irmão mais velho. Como recusar a entrada de alguém que bate nossa porta? Liu Sanxin riu e saiu. Eu tinha dado apenas alguns passos. Chang-Yue após, alcançou novamente. Irmão mais novo, você ainda não fez nenhuma missão da seita, fez? Você quer que sua irmã mais velha te oriente? Chang-Yue perguntou com um sorriso. Não precisa, eu quero cultivar. O cultivo na caverna é muito lento. Ganhe lanches ao completar tarefas. Então, praticar com diferentes tipos de lanches renderá o dobro dos resultados com metade do esforço. Concluir tarefas também gera pontos de contribuição. Níveis de contribuição mais altos permitem que você compre medicamentos de dose única. Tenho medo de morrer, então esquece. Como eu, que fui embelezada, poderia ter medo da morte. Por que se preocupar em cultivar a imortalidade se você não tem medo da morte? Chang-Yu und Apos, ficou furioso. O motivo de não ter ido foi porque havia muitos lanches. Se você não quiser ir, então não vá. Chang-Yu e Apos, se virou e saiu. Eu me perdi em pensamentos. É verdade que você não pode ficar na sua caverna cultivando para sempre. Preciso me ausentar temporariamente.
Não espere até que a expectativa de vida seja escassa daqui a 100 anos para ir embora. Isso seria imprudente demais. Decidi ir direto para o centro da cidade. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Tenho estado a saborear vários petiscos. Gastei quase 400 yuans em salgadinhos de alta qualidade. Todas as 6 raízes elementais foram cultivadas até o 5º nível de estabelecimento da fundação. Se isso continuar, os mais de 400 cestos de flores restantes. Também não pode criar o poço do elixir dourado. Decidi concentrar meu treinamento em arma do espírito do trovão e energia do espírito do fogo. Não gaste todos os lanches. Mais 10 anos. Vamos usar raios como exemplo. Ray Eyes Spiritual. Após concluir o cultivo, também é possível absorver energia espiritual do fogo na caverna. Fui diretamente para o Lago Meilin. Não tenho medo da solidão, mesmo que não tenha ninguém para me fazer companhia agora. Seu pirralho, aqui está você de novo. Mesmo estando bem vestida, não tenho medo da solidão. Seu pirralho, aqui está você de novo. Eu costumava achar que você era um gênio. Como é possível que tantos anos tenham se passado? Eles vivem apenas no 3º andar da linha férrea. O espírito da árvore não resistiu à tentação de provocar. Dei ombros. É precisamente por causa de sua falta de criatividade que ele trabalha tanto. Após o espírito da árvore terminar de falar, ele fechou os olhos. Entrei rapidamente em estado meditativo. 5 anos depois, o cultivo de Leilingen havia atingido o 7º nível do reino do estabelecimento da fundação. A vingança de Mo está de volta. Ele também trouxe uma discípula. Ela era extremamente bonita. Seu comportamento exalava a elegância de uma dama de boa família. Irmão An, você também está aqui. Mo Fuxin disse, surpreso. Respondi com um sorriso. Irmão Mo, você também está aqui. Percebi isso por meio de relacionamentos interpessoais. Ele alcançou o 9º nível da fundação. O que mais poderia ser senão um gênio? Deixe-me apresentá-lo. Esta é a nossa irmã mais nova da seita Lei Feng Celestial. Moju, também meu primo. Mo Fuyou disse com um sorriso. Juntei as mãos e disse, Icot, eu sou Yu Yofen Anjui Icot. Moju acenou com a cabeça. Ele me olhou de cima a baixo e perguntou, Icot, por que você ainda mora no 3º andar do prédio, Icot? Meu primo disse que você provavelmente já está morando no 6º andar do Jijin. Estou sendo constante e confiável no cumprimento dos meus deveres filiais? Você também deveria se apressar e começar a cultivar. Então ele se sentou. Não muito tempo depois. Eles ficaram surpresos ao descobrir. Minha velocidade de absorção de energia espiritual supera em muito a deles. Eu não me importava com as reações deles. Cada minuto é um lanche. Mo Fuxin 3 anos depois. Moju estava se preparando para partir. Mo Fu olhou para mim. O que eu queria dizer. Mas vendo quão sério eu estava. Me sinto mal por te incomodar. Quando o irmão e a irmã deixaram Leiling, o irmão mais velho, Naan, se perguntava por que seu nível de cultivo não havia melhorado. Montak onto, confuso. O olhar vingativo de Mo era tão complexo. Essa pessoa deve ter um meio de suprimir seu nível de cultivo. Seu nível de cultivo provavelmente já alcançou o nível dos outros. Moro no 9º andar do prédio radical. Tumba de Moshu Den Damei, que você mencionou antes. 20 anos atrás, ele havia alcançado apenas o 9º nível de cultivo de Qi. Montak Foxen respirou fundo. Até mesmo as paisagens mais belas são resultado de trabalho árduo e embelezamento. Eu jamais imaginei que um gênio como esse pudesse aparecer. Vamos. Nós também devemos nos comover profundamente como ele. Ao mesmo tempo, eu vi 2 linhas de texto. Os sentimentos de Mo por você se intensificaram. Classificação atual de aprovação, 2 estrelas. Moju desenvolveu sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 2 estrelas. Indifferent. Eu alcancei o nível radical 9. Atualmente, busco a perfeição. 6 meses depois, Leiling Li finalmente atingiu o ápice de seu cultivo. Levantei-me para ir embora. Parece que você tem um jeito de suprimir seu nível de cultivo, garoto. Será mesmo tão simples assim? Ele sorriu enquanto apertava a cintura, em vez da zombaria anterior. Dei de ombros e sorri. Tenho uma oportunidade aqui. Deseja participar? Pergunta sobre como afinar a cintura. Ergui uma sobrancelha e disse que não queria. O espartilho parou, e então notou uma grande quantidade de lanches. Além disso, contribuições da seita. É até possível obter artefatos mágicos e proteção divina. Tem certeza de que não deseja participar dessa atividade perigosa? Para conseguir boas oportunidades, é natural que você as repita. Não importa, tenho medo de morrer. Os ramos do espartilho tremeram. Eu incentivei meu superior. Deixe-me sair agora mesmo. Ainda preciso voltar para minha caverna e me isolar. O espartilho bufou friamente. A matriz mágica foi ativada, enviando-me para fora. Passei 1 ano e meio trancado no sótão. Ainda restam quase 300 yuans na sacola do serviço da meia-noite. Eles não retornaram imediatamente à sua caverna. Em vez disso, eles foram para a Torre Fenglu. Não recebi um servo fênix em todos esses anos. Chegou a hora de aceitar. A Torre do Servo Fênix é um dos pavilhões mais movimentados da seita da pureza de Jade. Há muitos discípulos e eles ainda precisam esperar na fila. À medida que o nível de cultivo continua a melhorar, seu charme e temperamento incomparáveis foram plenamente revelados. O sistema só consegue ocultar o nível de cultivo. Você não consegue esconder seu charme. Quem é essa pessoa? Que lindo! Nossa seita da pureza de Jade realmente tem um homem assim. Eu já vi isso antes. Parece ser Zezé, um discípulo de Yu Yofen, como alguém que saiu de uma pintura, enfrentando as discussões em torno. Eu não reparei no meu vestido. Após receber o servo Fênix, ele fugiu rapidamente. Isso deixou as modelos que queriam iniciar uma conversa bastante desapontadas. Acabei de sair do edifício Fenglu. Me deparei com Moju, timidamente presente. Você está aqui. Estamos realmente destinados a nos encontrar. Como é que eu pude me deparar com isso? Moju ficou tão surpresa que se aproximou imediatamente. Pegue meu braço. Minha expressão congelou instantaneamente. Meu rosto congelou instantaneamente dentro da Torre do Servo Fênix. Cultivadoras que saíram da Torre do Servo Fênix. Ao ver essa cena, Sobrancellas grosses. Rapidamente dei um passo para trás para manter distância. O bambu tinta simboliza calor, piedade filial e até mesmo infortúnio. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Esses pontos da trama estão por vir. Balancei a cabeça negativamente e pedi desculpas ao recusar. Preciso voltar a cultivar. O que cultivar? Esta é uma ótima oportunidade. Ao ouvir isso, Moju disse rapidamente. Ele de repente notou as garotas atrás de mim.
sentindo-se inconveniente. Então ele me puxou para longe primeiro. Senhorita Montag, não puxe nem empurre. Uma mulher não tem medo de nada? Você é um homem. Eu tinha medo de que meu mestre não permitisse que tivéssemos sentimentos românticos um pelo outro. Bah, só nos encontramos 2 vezes. Você acha que eu sou mais inocente do que você? O belo rosto de Moju ficou vermelho instantaneamente. Lancei-lhe um olhar furtivo. Notei que sua expressão era suspeita. Eu ainda nem estava atordoado. Não se deve ter sentimentos pelos próprios filhos. Imediatamente dei um passo para o lado. Mantenha uma distância de 1 metro e caminhe lado a lado. Os dois entraram em um beco deserto. Diga-me o que é. Perguntei, olhando para a esquerda e para a direita. Após confirmar que não há ninguém lá. Voz baixa revela malícia. Você já ouviu falar de Li Qianlong? Nunca ouvi falar disso. O quê? Você nunca ouviu falar disso? Li Qianlong disse. Icot, não tenho tempo para orações, muito menos para assuntos importantes. Icot. Nesta vida, ele tem quase 50 anos e nunca saiu da seita da pureza de Jade. Eles nem sequer conseguem reconhecer figuras famosas da seita. Li Qianlong. Ele é um gênio incomparável, um em 100 anos, da seita da pureza de Jade. Disse que ele quase alcançou a transformação em divindade. Sua caverna, localizada em uma grande montanha nos arredores da seita Yukin. Ele estabeleceu muitas restrições na caverna. Estava escondido há muito tempo. Recebi recentemente informações. Sua morada na caverna foi revelada. No entanto, suas pré-vendas estão protegidas internamente. Essa pré-venda é temida como um raio. Todos nós somos Lei Xiu. Com certeza atrairá mais clientes. Enquanto falava, Moju ficava cada vez mais animado. Perguntei, Icot, é seu irmão mais velho? Icot. A grande competição da Mongólia Interior terminou no ano passado. Ele foi selecionado pelo líder da seita para um treinamento especial. Eu também não consigo encontrá-lo. Levantei uma sobrancelha e pronto. Ai não. Eu me esqueci de um assunto tão importante porque estava muito absorto em minha prática espiritual. Espero que a fada Chico não me culpe. Exatamente como você disse. Porque a seita não guardava pessoalmente essas moradias em cavernas. Respondi com uma pergunta. Moju deu de ombros e disse que sua caverna, onde morava, era de pouca utilidade para a seita. Não é particularmente atraente. Mas, para o nosso embelezamento de Zhu Jijin, isto é o destino. Eu te perguntei como você ficou sabendo dessa notícia. Um amigo me contou. Essa notícia não constava na tabela de classificação da missão. Nunca aceite nada que seja fraudulento. Recusei imediatamente porque era muito perigoso. Nem vou tentar convencê-lo a não se envolver. Caso contrário, você terá uma morte horrível. Após dizer isso, ele se virou e foi embora. Você bate o pé de raiva desse jeito, Moju. No entanto, ele hesitou. Nem mesmo um gênio como Anjue se atreveu a ir. Será que realmente existe perigo? De volta a Yu Yofen. Cheguei ao Palácio Imperial e ajoelhei-me perante o mestre da seita interna, pois trata-se de um assunto de suma importância. Se eu fui o único que não foi assistir ao jogo, isso seria um pecado enorme. Entre, preciso falar com você. A voz da fada Xixu ecoou pelos corredores, e a porta se abriu. Ao entrar no salão, descobri que havia mais do que apenas a fada Xixuan. Tanguil e após, ele e um velho também estavam esperando por esse velho. Homem de Ferro, fiquei estupefato. Continue. Assim que o Homem de Ferro me viu. Suas expressões também se tornaram bastante interessantes. Essa criança também é discípula de Yu Yofen. Como isso é possível? Este é um discípulo recém-chegado a Yu Yofen. A partir de agora, ele será seu irmão mais novo. Você pode chamá-lo simplesmente de irmão Júnior Tai. Xin Suan Xiang Falu. Assenti com a cabeça e olhei para o Homem de Ferro e o Irmão de Ferro Júnior. Entre em contato comigo a qualquer momento se você encontrar algum problema no futuro. O Homem de Ferro cerrou os dentes até que Anjue. Seu pirralho, você realmente se tornou um discípulo interior. Para minha surpresa, eles não conseguiram perceber meu nível de cultivo. A fada Xuan do Oeste perguntou. Como é que você ainda está apenas no 3º nível de cultivo no caminho da máquina? O Homem de Ferro ficou ainda mais chocado. Tenho receio de que Tai Lao faça algo desonesto. Você deve aumentar o seu próprio. O peso no coração da fada Xixuan. Portanto, ele deixou de esconder seu caminho de cultivo. Mestre, meu discípulo já se mudou para o 9º andar do prédio, mas prefere manter um perfil discreto. Portanto, oculte seu nível de cultivo. Tai Lao e Chan Yu e após, e receberam seu irmãozinho de olhos arregalados. Como você conseguiu se destacar tão rapidamente? Uro de Shang Yu and Apples. Tenho cultivado em Lei Lingyi. Não ouse ser negligente. Esse progresso só foi possível porque não nos atrevemos a relaxar. A fada Xixuan sorriu satisfeita e disse, Icot, se for Yu Yofen, Icot. Todos são tão inesquecíveis quanto você. Yu Yofen certamente se tornará o líder da seita Yukin. A carta mais forte. Você obteve sucesso em seu cultivo de forma discreta, obtendo a aprovação da fada Xixuan. Recompensa, um manual de técnicas de movimento. Parabéns por ter obtido a troca de armas cétupla. Fique ai secretement encantado. As palavras do mestre são verdadeiramente um insulto ao seu discípulo. Meu discípulo simplesmente aprecia o cultivo. O Homem de Ferro tentou se acalmar. Ele sabia que não conseguiria mais me enganar. É melhor esquecer o passado. De repente, ele sentiu-se inquieto. Com o meu nível de cultivo, matá-lo seria tão fácil quanto virar a mão. Já que você gosta tanto de cultivar, seu professor lhe atribuiu uma tarefa. Vá e proteja a fronteira de dobra da seita da pureza de Jade. A fada Xuan do Oeste de repente se tornou filial. Um sorriso sério, enquanto se curvar parece perigoso. Eu resisti instantivamente. Mas mesmo assim, com cautela, ele perguntou ao seu mestre. O que é o limite de curvatura? Chan Yui disse animadamente. É lá que a seita da pureza de Jade cria animais de estimação demoníacos. Mestre, eu também quero ir. Permita-me acompanhar o irmão Junioran, para que ele não sofra bullying. A fada Xixuan o encarou com raiva. Ele estava tão assustado que não se atreveu a dizer mais uma palavra. Cada feudo enviará um discípulo. Vá e proteja o reino dos 10.000 demônios. O reino dos 10.000 demônios é rico em diversos tipos de insetos demoníacos. Portanto, contém uma variedade muito rica de energia espiritual, adequado para o seu cultivo. No entanto, também existem certos perigos. Animais de estimação monstruosos frequentemente enlouquecem. Exemplos de discípulos sendo brutalmente assassinados. A fada Xixuan me apresentou a. Não havia mais uma única palavra a dizer. No entanto, ser capaz de cultivar é algo bom. É melhor lutar contra monstros do que lutar contra pessoas.
Ele é apenas um segurança do zoológico. Quando eu for para lá, meu discípulo seguirá as instruções do meu mestre. Apertei as mãos em sinal de cumprimento. A fada Sichuan assentiu com a cabeça e disse, Icot, arrumem suas coisas, Icot. Siga diretamente para a Torre dos Mascats Demoníacos. Alguém te levará ao reino dos 10.000 demônios. O anterior era seu irmão mais velho. Ele agora foi aceito como seu irmão mais velho pelo líder da seita. Ele agora foi acolhido pelo líder da seita. Só posso deixar você ir, se a missão correr bem. Seu professor lhe dará uma recompensa. Além disso, ele guardou o reino demoníaco por 1 ano. Você pode adquirir 10 snacks premium. Ainda não há limite máximo. Esta é uma missão contínua da seita. Você pode escolher essa tarefa antes de ir. De volta à caverna. Primeiramente, herdei a técnica de renovação corporal setupla. As habilidades físicas de Jueshin são de primeira linha, por virtude da sorte nata, dominado completamente em 1 hora. Essa técnica possui 7 camadas. Cada nível cultivado pode criar uma imagem residual. 7 imagens residuais para confundir o inimigo. Também pode aumentar consideravelmente a velocidade de fuga. Após a aula, organize suas coisas. Vá até o prédio da missão para recebê-la. Em seguida, dirija-se à torre dos animais de estimação demoníacos. Dentro do palácio Yu-Yo, a fada Sichuan olhava fixamente, sem expressão. Tai Lao começou a falar lentamente, perguntando sobre seu passado com Anjue. Não quero me alongar nesse assunto. A partir de agora, vocês são meus companheiros discípulos. Você deve respeitá-lo e honrá-lo. Com base no seu entendimento sobre ele, ele não conspiraria contra você. Você pode ficar tranquilo. O Homem de Ferro ajoelhou-se no salão. Ele suspirou. A partir de agora, Anjue será o discípulo pessoal de Yu Yofen. Construir um bom relacionamento com ele só lhe trará benefícios. Contanto que não sejam inimigos mortais. Resolva isso se puder. Seu discípulo pessoal refletiu sobre a velocidade com que eu avançaria. O Homem de Ferro ficou em silêncio. Saia da área de teletransporte. O céu sobre a área curvada estava coberto de nuvens escuras, de acordo com as instruções dos discípulos do pavilhão dos animais de estimação demoníacos. Primeiro preciso encontrar o sótão de Yu Yofen. Esse é o testemunho. Existem agências de proibição. Monstros comuns não se atrevem a se aproximar. É claro que não podemos ficar escondidos lá dentro para sempre. Ações para enfrentar um motim de monstros. O sótão não fica longe. Rapidamente encontramos o segundo andar, que não era muito grande. Veiziel. Após se familiarizar com o mecanismo proibido, ele começou a meditar e a praticar o cultivo. 1 ano e meio passou rapidamente. Eu tenho 50 anos. Todas as armas atingiram o 6º nível do espelho do mecanismo de construção. Quando não tenho nada para fazer, abro a seção de relacionamentos interpessoais para observar o céu estrelado. Ele chegou, de fato, ao 9º nível do reino do refinamento de Qi. Alcance o 9º nível do espelho de refinamento de Qi. O Homem de Ferro ainda vive no 1º andar da trilha das máquinas. Abra o e-mail. Seu amigo Moshu foi atacado por cultivadores demoníacos. Quase gravemente ferido. Seu amigo Moshu foi atacado por discípulos da seita Yukin. Pendurado por um fio, ele caiu de um penhasco. E, de fato, a caverna era uma armadilha. Ainda bem que não fui a Moshu. Teria sido horrível demais. Após orar em silêncio, um rugido repentino veio de fora do sótão. Franzi a testa, levantei-me e saí pela porta. Eu vi um gato branco em pé num galho de árvore. Figura esbelta com listras brancas de tigre. Olhos roxos sinistros. Ignorei porque não senti nenhum perigo. Nesse instante, o gato branco atacou de repente. Instintivamente, lancei a invocação cétupla sem me esquivar. O gato branco esbarrou na parede. Com um chute de suas 4 patas, virou-se e continuou seu ataque. A proibição foi suspensa, mas eles nem sequer partiram. Saltei rapidamente para o terreno aberto. O gato branco atacou novamente. A velocidade é várias vezes mais rápida. Como um relâmpago. Icot, nossa, eu sou rápido. Usei o passo da ilusão cétupla, Icot. 7 imagens residuais separaram-se e envolveram o gato branco. 7 pessoas ergueram as mãos simultaneamente e dispararam a espada divina do dente absoluto. O gato branco olhou em volta. Pego de surpresa, atingido pela verdadeira energia da espada. Sangue espirrado. Com um grito de lamento, ele disparou para a floresta e desapareceu. Eu me retirei e voltei para o sótão. Ele soltou um longo suspiro e enxugou o suor frio. Felizmente, eu aprendi sobre a técnica de Kot, alteração óssea do verme do ar e Kot, com antecedência. Caso contrário, a velocidade do gato branco realmente não seria páreo para dele. Quero continuar meu cultivo. Dentro de um palácio. Todos os 18 anciãos líderes do ensino se reuniram. A antiga seita não está atualmente passando por uma recente onda de monstros no reino curvado. Cabe a nós investigar. Os anciãos da seita do trovão falaram primeiro, incluindo o ancião Lei. Essa situação é bastante irritante. Sempre achei que estivesse relacionado ao culto do demônio limão. Sim, a caverna Li Qianlong, que fica ali perto. Então apareceram os cultivadores demoníacos do culto demoníaco da Lima. Suspeito que haja conflitos internos em nossa alta administração. Será que o culto demoníaco Verde Lima pretende explorar as bestas demoníacas do reino da dobra? Muito provavelmente. Após 200 anos de cultivo pela seita Yukin, o mundo de se curvar tornou-se uma força a ser reconhecida. Decisões finais de cada carta. 2 discípulos foram enviados para se curvarem. O discípulo entrou no reino da dobra, enquanto a fada Sichuan permaneceu sentada em silêncio, sem garfo. Quando os anciãos partiram, o velho imortal chamou subitamente. Quando restavam apenas 2 pessoas na loja, o velho imortal perguntou à sua irmã mais nova por que ela não havia dito uma palavra antes. A fada Sichuan se acalmou. Essas coisas podem acontecer quando você decide que sim. O velho imortal apertou os olhos e perguntou. Você sabe, para onde levou o mestre Chan esses 18 discípulos principais? A fada Sichuan não respondeu. Se de fato houver um traidor entre os anciãos, a única pessoa em quem posso confiar é minha irmã mais nova. Precisamos unir forças. O velho imortal disse seriamente. A fada Sichuan respondeu que isso era natural. Afinal, somos da mesma linhagem. 2 anos depois da partida do gato branco do mundo inclinado, o poder espiritual da minha arma atingiu o 6º nível do estágio de construção da fundação. Firme e sólido. Já percorremos mais da metade do caminho até o caminho do elixir dourado. Xiaoyang, você está tratando a área onde se abaixa como um campo de treinamento. Ouviu-se um leve som de sangue.
Abri os olhos e olhei em direção à porta. Em determinado momento, apareceu um velho vestido com roupas grosseiras. Agitar a cavaca de vinho. Seu nariz estava vermelho vivo por causa da bebida. Nem percebi que a outra pessoa estava se aproximando. Muito perigoso. Franzi a testa e perguntei. Icot, quem é você, Icot? Eu sou igual a você. Ele é um discípulo da seita da pureza de Jade. Venham guardar o reino dos 10.000 demônios. O velho de nariz vermelho me avaliou de cima a baixo. Ezé ficou maravilhado por morar no prédio de 3 andares. Mas a velocidade da respiração que você cultivou. Definitivamente não é um prédio de 3 andares. Você provavelmente já chegou ao 9º andar do prédio, certo? Ele percebeu a farsa. Pessoas que conseguem perceber meu nível de cultivo. É a primeira vez que me deparo com isso. Você não precisa ficar nervoso. Você veio por iniciativa própria ou foi enviado por seu mestre? O velho perguntou pelo nariz. Eu respondi. Foi minha mestra, a fada Xixuan, que me enviou. Tenho um apoiador poderoso. Não tente fazer com que eu, Li Qingzi, desenvolva sentimentos por você. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. Verifiquei rapidamente meu relacionamento interpessoal com Li Qingzi. Os motivos representam quase 80%. E o Kingon, o ancião, admirava a fada Xixuan. Classificação atual de aprovação, 1 estrela. O líder da seita do clã King é um tremendo idiota. Ele gosta mesmo do meu dono. Só de pensar nos dois juntos me dá nojo. Ele gosta mesmo do meu dono. Só de pensar nos dois juntos me dá vontade de gritar. Li Qingzi não é digno. Seu mestre lhe deu alguma tarefa? Li Qingzi perguntou. Eu respondi. Mesmo que eu soubesse, como poderia te contar? Li Qingzi sorriu e disse. Uma tarefa que não pode ser delegada a outros. Permaneci em silêncio enquanto Li Qingzi se espreguiçava. Hi, Filial. Então venha comigo. Você se meteu em encrenca. Pelo bem do seu mestre. Posso te ajudar a resolver isso. Como líder da seita da pureza de Jade. Isso não deveria me fazer levantar e segui-lo. Os dois entraram na floresta. Você sabe por que eu vim aqui? Li Qingzi, com as mãos cruzadas atrás das costas, perguntou com um sorriso. Icot. Icot. Balancei a cabeça negativamente, talvez porque eu fosse um bobo apaixonado. Mas isso não significa que haja cada vez mais monstros ao seu redor. Houve mortes durante os tumultos. O importante é que esses monstros estão se comportando bem no momento. Era como se estivessem à espreita. Capaz de comandar tantas bestas demoníacas. Só pode ter sido obra do Rei Demônio. Você provavelmente provocou o dragão branco da Estrela Tigre. O pai desse garotinho é o infame Rei Demônio. Ele nasceu com a linhagem sanguínea de um Rei Demônio. Ele invocou tantas bestas demoníacas apenas para lidar com você. Não pude deixar de pensar no gato branco de 2 anos atrás. Ele relatou sua experiência. Sua técnica de movimento é ainda mais rápida que a do dragão branco Estrela Tigre. Li Qingzi perguntou. Surpresa. O afeto de Li Qingzi por você aumentou. Atualmente, é o único personagem com uma classificação de popularidade de 5 estrelas. Ergui uma sobrancelha e disse. Absorvi uma técnica de movimento. É normal ser mais rápido que ele. Senti uma paz instantânea. Parece que eu não fiz isso. O dragão branco Estrela Tigre é realmente muito rápido. Provavelmente, outros discípulos não conseguiriam acompanhar. Sob a liderança de Li Qingzi, cheguei à beira de um penhasco, olhando para baixo. Lá embaixo, a região selvagem e desolada está repleta de monstros. Grande como uma pequena montanha. Existem pelo menos 1000 pequenas pias. Se todos eles varrerem gelo, eles certamente podem conquistá-lo com facilidade. Meu olhar recaiu sobre uma grande rocha. O gato branco estava deitado ali, dormindo profundamente. Que sorte incrível! Eles deram de cara com o pequeno Rei Demônio. Senhor, você disse que me ajudaria a resolver isso. Icot, você vai matá-lo? Icot, perguntei. Li Qingzi olhou para mim. Este dragão branco com estrelas de tigre tem um potencial imenso. Me matou e me encarou com raiva. Este dragão branco estrela tigre possui um potencial imenso. Se eu o matar, minha seita não virá atrás de mim. Estou muito deprimido. Então, como resolvemos isso? Vai subjúgue-o. Li Qingzi acaritou a barba e sorriu. Assim que eu vi isso, dei meia volta e fui embora. Como podemos subjugar tantas bestas demoníacas? Seu pirralho, aonde você vai? Li Qingzi rapidamente pressionou meu ombro e ofereceu uma bela oração. Vou lançar uma formação. Eles ficarão presos aqui por um período máximo de 5 anos. Se você conseguir subjugar o novo dragão branco em 5 anos, eu te recompensarei com as técnicas supremas da seita da pureza de Jade. Li Qingzi disse com seriedade. Você recebeu a tarefa de ensinar Li Qingzi, designada pelo mestre da seita da pureza de Jade. Você tem as seguintes opções para aceitar a tarefa. Subjugando o dragão branco tigre com todas as suas forças. Você pode obter as habilidades únicas de Li Qingzi como recompensa. O nível de ódio do Rei Demônio. Desviando a atenção do culto demoníaco segundo, rejeitando a missão. Volte e continue seu cultivo para obter um livro. Manual da Esgrima. A popularidade da Li Qingzi diminui. O ódio do Rei Demônio. A preocupação do culto demoníaco Kingmin. Eu quase explode. Imediatamente organizei meus pensamentos para falar com meus superiores. Esquece, vamos encontrar outra pessoa. Estou com muito medo. Eu só quero cultivar em paz. Li Qingzi ficou chocado. Ele franziu a testa e disse. Posso te ensinar as técnicas supremas de cultivo da seita da pureza de Jade. O cofre da pureza de Jade é comparável ao meu palácio dos 6 caminhos da reencarnação. Continuei balançando a cabeça negativamente. O afeto de Li Qingzi por você diminuiu. Classificação atual de aprovação. 0, 5 estrelas. Li Qingzi Engao então se perdeu. Saí correndo com a minha bagagem. De volta ao sótão. Você recusou a tarefa de Li Qingzi. Obtenha um manual de técnicas de espada. Parabéns por obter a técnica da espada Jazz. Espada das 3 sombras puras. A arte da esgrima no Jazz finalmente chegou. A espada divina do despertar é muito boa. No entanto, seu alcance de letalidade é limitado. Seria difícil resistir a uma invasão massiva de bestas demoníacas. A transferência da herança começará em meia hora. À medida que a herança prossegue, o corpo físico começa a absorver a energia espiritual do céu e da terra. Um vento forte se levanta e gira em torno do sótão. As árvores ao redor balançavam. A intenção durou meia hora. Talento taoísta de alto nível revela iluminação. Não encontrei qualquer dificuldade ao transmitir meu conhecimento. Ele abriu os olhos de repente. A linha da bomba no olho causa um arrepio na espinha. Levante a mão e aperte a linha da bomba no olho.
Levante a mão e aperte-a. A técnica foi usada para liberar a espada sem sombra dos três puros. 3 sombras de espadas apareceram atrás dele. A sombra da espada, como um relâmpago, transformou-se na cor do trovão. A sombra da espada elemental do fogo ardia como uma chama furiosa. A sombra da espada do espírito do vento tornou-se azul e girou em espiral ao sabor do vento. Saia do sótão. Com a mão direita, aponte um ponto para frente com os dedos, formando uma espada. As 3 sombras de espada mataram todos repentinamente, como 3 camadas de cores diferentes acumuladas. Bombardeio num raio de 100 metros. Dezenas de árvores de grande porte foram cortadas em 3 seções. O tronco da árvore alçou o voo. A poeira subiu em nuvens. Tão dominante, essa é realmente uma habilidade única. Não utilizei nenhuma energia. Viciado na energia da espada dos 3 puros, espada sem sombra. É possível utilizar até 3 poderes espirituais diferentes. A história da muralha pode ser conjurada continuamente até que o poder espiritual se esgote. Meu poder espiritual supera em muito daqueles que estão no mesmo nível de cultivo. Afinal, ele cultivou o palácio dos 6 caminhos da reencarnação. A partir de hoje, não sou mais um fraco. O cultivo é a chave. Quanto maior o nível de cultivo, mais forte será o efeito da habilidade suprema. O motivo de seu sucesso foi seu poder avassalador. Poucos dias depois, Yu Youfei enviou mais 2 discípulos. Tian Yu e após, ele e seu 7º irmão mais velho, Men-he. Men-he cultivou sua morada na terra pura da fundação de 9 andares. Nada mal. Porque todas as árvores lá fora foram cortadas. O que aconteceu? Men perguntou, confuso. Respondi que havia bestas demoníacas que tentaram me atacar mais cedo. Felizmente, um colega mais experiente interveio. Tian Yu e após, me olhou de cima a baixo e perguntou, Icot, irmão Júnior, Icot, você está bem? Enquanto falava, estendeu a mão e tocou. Rapidamente dei um passo para trás. Tian Yu e após, ficou imediatamente irritada. Ele repreendeu. Icot, você está falando sério quando diz que vai recuar? Icot, minha concha nasceu. O mestre havia advertido os discípulos de Yu Youfei para não. Quem dera. Sua irmã mais velha está apenas preocupada com você. Menpo balançou a cabeça e sorriu, indicando que seu mestre temia que você estivesse em perigo. Envie-nos ajuda. Dizem que o culto demoníaco do limão verde pode ter se infiltrado no reino dos 10.000 demônios. Precisamos ter mais cuidado. Ele lembrou. Culto do demônio limão. Não admira que tenham subjugado o dragão branco estrela tigre. Vai atrair a atenção do culto do demônio limão. De repente, sinto uma vontade enorme de ir embora da irmã Van Yao. Irmã mais nova, por favor, descanse primeiro. O irmão mais velho saiu para dar uma olhada. Men relargou o quadro e saiu. Men relargou o quadro e saiu do sótão. Fui para um canto para meditar e cultivar. Não dar a Tian Yu e após, era a chance de iniciar uma conversa. Men retornou 2 dias depois, com uma aparência um tanto desarrumada. Encontrando um demônio poderoso. Equivalente à quietude do elixir dourado. Eu quase morri. Men limpou o sangue da boca. Ele disse, com um medo persistente. Perguntei se havia muitos monstros na região. Havia monstros por quilômetros ao redor. Acontece que alguém usou feedback positivo para. Não vale a pena se preocupar com isso. O grande demônio que encontrei estava bem longe. E isso não nos ameaçará aqui. Men respondeu. Icot. Então, irmão mais velho, você deve se recuperar rapidamente de seus ferimentos. Icot. Pouco tempo depois, ele vomitou outro bocado de sangue escuro. Fui envenenado, mas felizmente não fiquei vagando por aí. Os humanos realmente não conseguem fazer isso. Após se machucar, Meng estava com muito medo de sair de casa. Estou ocupado cultivando e não saio de casa. Tian Yu e após, naturalmente, não se atreveu. Um ano passou voando. Meng se pronunciou repentinamente, dizendo que a energia demoníaca nas proximidades estava se tornando cada vez mais forte. Muitos e se movendo rapidamente. O objetivo deve ser nós. Tian Yu e após, ele e eu abrimos os olhos. Eu disse, Icot, então por que não fugimos, Icot? O vinagre de Tian Yu e após, não chegou. Mas este lugar pertence ao nosso departamento de controle do vento de Yu. Será que estamos à frente dos bons interesses? Então você pode ficar aqui e esperar a morte. Contarei ao meu mestre sobre seus feitos heróicos. Eu me levantei depois que terminei de falar. Tian Yu e após, ficou ansiosa e se levantou. O irmão Júnior tinha razão. Cada um dos 18 picos possui uma área de gestão. Com certeza não fomos os únicos a sofrer um ataque do covil do demônio. Inevitavelmente haverá outros que fugirão. Meng disse, Icot, enquanto as colinas verdes permanecerem, sempre haverá lenha para queimar. Icot, andar. Os 3 encontraram uma criatura voadora. Ao atingirem uma grande altitude, olharam para baixo. Centrado no sótão. Em todas as direções. Inúmeros monstros se aproximavam rapidamente. Minha testa estava coberta de suor frio, como se não fosse um sonho e uma lembrança. Eles devem estar em pânico agora, antes das férias. Um galho cresce do céu. Uma águia negra, com 3 ãs de altura, galopou em direção a eles. As penas se assemelham a espadas de metal, tenha cuidado. Men interveio imediatamente para impedir que as 3 bolas de fogo fossem disparadas. A águia negra esquivou-se e deu voltas antes de atacar novamente. Ao mesmo tempo, outros convites para assassinar. Um total de 7. Tian Yu e após, ficou tão assustada que seu rosto empalideceu mortalmente. As mãos que seguravam os instrumentos rituais tremiam. Meng também estava assustado. Fomos ensinados a escapar separadamente. Eu praguejei mentalmente, pensando que a separação significava que ele queria fugir sozinho. Meng virou-se e correu. Transformou-se numa rajada de vento e dissipou-se muito rapidamente. Tian Yu e após, ele estava sem saber o que fazer. O convite de Kiao Qi chega. Imediatamente lancei o ataque de convite dos 3 puros. Imediatamente desencadeei a espada sem sombra dos 3 puros. 3 sombras de espadas voaram para longe. Tian Yu sentiu apenas um lampejo de luz da espada diante de seus olhos. O convite do 7º foi então cortado em vários pedaços. Ele olhou fixamente, com os olhos arregalados. Eles me olharam incrédulos. O afeto de Shangil e após, por você está crescendo. Classificação atual de aprovação, 4 estrelas. Oh não, virei a cabeça para olhar. Seus olhos brilhavam enquanto ele me olhava. É possível escapar dos sonhos. Aquele desgraçado escapou muito rápido. Tian Yu e após, ele estava muito animada com o irmão Junioran. Eu não sabia que você era tão incrível. Eu falava sério, até mesmo com minha irmã mais velha. Este assunto não deve ser contado a ninguém.
Ainda quero cultivar de forma discreta. Se a minha força for exposta, ele poderá se tornar um discípulo fundamental. Naquele momento, será difícil até mesmo para o mundo me enxergar. Ao ouvir isso, Chan Yu e após, ele assentiu imediatamente com a cabeça. Eu desci em um mergulho, irmão mais novo. O que você quer fazer? Eu respondi. Os monstros não carregam muitos materiais valiosos? Preciso coletá-los. A mudança agora mesmo. Isso me fez perceber de repente que eu estava sendo um pouco agressivo demais. As vendas não foram tão boas quanto eu imaginava. Ah, sim, irmãozinho, deixe-me ajudá-lo. Estudei a cacau de monstros. É uma forma de retribuir uma dívida de gratidão. Chan Yu e após, disse com entusiasmo. 5 minutos. Os dois homens saquearam os restos mortais dos 7 corpos e fugiram rapidamente. Chan Yu e após, ele estava muito animado durante todo o percurso. Mas ele rende os dentes ao ouvir o nome de Men-He. O 7º irmão mais velho foi longe demais. Com certeza contarei ao meu mestre quando voltar. Irmãozinho, para onde vamos agora? Eu também estou muito hesitante. É muito perigoso. Vamos voltar. Na pior das hipóteses, eu me ajoelharei e pedirei desculpas ao meu mestre. Eu estava falando sério. E se um rei demônio e o culto demoníaco King me aparecessem? Chan Yu e após, ele hesitou e perguntou. Ikot, isso está realmente certo? Ikot, se você não gostar, fique. Não volte comigo. Os dois se dirigiram para o método de teletransporte. Diversas pessoas se reuniram em frente a Fachen para decorar o local. Men-He estava entre eles. Assim que nos viram, Men-He rapidamente esboçou um sorriso surpreso e cumprimentou seus irmãos e irmãs mais novos. Você ainda está vivo? Ikot, que ótimo, Ikot. Tang Yu e após, ele estava tão furiosa que teve vontade de amaldiçoá-lo. Levantei a mão para sinalizar que ele parasse de falar. De repente, vi Mo Fuxin e os irmãos Zan. O que você está fazendo aqui? Mo Fuyou sorriu e perguntou. Ikot, mestre, quais são seus planos? Ikot. Mo Fuyou sorriu e perguntou. Ikot, o mestre providenciou para que eu viesse, Ikot. A propósito, sua irmã Moju está em apuros. Em busca de tesouros na caverna de Li Qianlong. Eu aconselhei. Mesmo assim, ele foi. Depois de dizer isso, entrei na área de teletransporte. Chan Yu e após, vinha logo atrás. Ele retirou a matriz de ativação temporária e saiu. Não faça cara feia. Sua expressão oscilava entre a luz e a escuridão. Uma pessoa que estava por perto perguntou quem era aquela pessoa. Men respondeu. Ikot, sou discípulo de Youfen, Ikot. O nome dele é Anjue, muito valorizado por seu mestre. Anteriormente, seu mestre queria que ele participasse do programa de treinamento do líder da seita. Ele rejeitou o plano. Todos ficaram comovidos. Os olhos de Mo brilharam como se ele realmente merecesse vingança. De volta ao portão interno, Chan Yu e após, ele e eu fomos primeiro vender materiais de monstros. Eles venderam, na verdade, 397 yuans em salgadinhos premium. Monstros são muito lucrativos. Fiquei tão empolgado que de repente quis voltar atrás e continuar matando. Chan Yu und após, a interrompeu rapidamente. Ele sussurrou. Ikot, irmãozinho, nem pense nisso. Ikot. O reino dos 10.000 demônios é um pequeno mundo cultivado especialmente por seitas. Os monstros lá dentro são todos muito valiosos, em circunstâncias normais. Os discípulos estão proibidos de matar os monstros que lá habitam. Desta vez a situação é especial. Podemos não ser responsabilizados. Mas com certeza será problemático da próxima vez. Pensar demais é inútil. É melhor simplesmente ficar em reclusão. Os dois retornaram a Yu Youfen para prestar suas homenagens à fada Shi Xuan. Por que você voltou? A fada Xuan do Oeste perguntou com as sobrancelhas grossas. Respondi que achava perigoso me curvar. Existe um rei demônio e um culto demoníaco. Já fomos atacados por monstros antes. Eu também ofendi o filho do rei demônio. Eu realmente não consigo mais sobreviver lá dentro. Mestre, por favor, castigue-me. Estou disposto a encarar a parede e refletir sobre meus erros por 100 anos. A fada Xixuan ficou sem palavras. Chan Yu e após, ele olhou para mim com uma expressão estranha. Isso é muita crueldade. E se você não cultivar dentro de 100 anos? A fada Xuan do Oeste perguntou. Minha expressão congelou instantaneamente. Chan Yu e após, sempre defende seu mestre. Fomos atacados por monstros. O 7º irmão mais velho, Meng, nos abandonou e fugiu. A fada Xixua manteve a calma. Seu 7º irmão mais velho simplesmente não te salvou. No fim das contas, é porque vocês são muito fracos. Você não pode simplesmente deixar seu 7º irmão mais velho ficar. Vamos esperar para morir juntos. Shanjiu e após, Eriu não pode deixar seu 7º irmão mais velho ficar. Vamos esperar para morir juntos. Chanyu e após, ele hesitou em falar, sem palavras, embora implacável. Mas é de fato a verdade. De Ferixixion a Yu e após, pode ir embora agora. Chan Yu e após, ele olhou para mim de relance e saiu com sua bagagem. Quando só nós dois restamos no salão principal, uma atmosfera arrepiante se espalhou. Meu coração se encheu de uma indignação arrepiante, a ponto de eu não ousar levantar a cabeça. Qual é o propósito da sua prática espiritual? A fada Xuan do Oeste perguntou a voz. Indiferente, ele se isolou em práticas ascéticas em busca da imortalidade. Você não pode viver para sempre. A ideia de que Kot, o homem pode conquistar a natureza e Kot, tem a ver com aproveitar as oportunidades. Discípulo compreende. Mas meu discípulo quer primeiro aprimorar seu cultivo. Só depois de ter forças suficientes é que você deve tentar aproveitar as oportunidades. Mestre, o senhor não entende. Meu discípulo possui um talento espiritual excepcional. Existem também 4 contratos inatos de nível superior. Aproveite a oportunidade. Isso é algo que só pessoas sem talento precisam fazer. Fora Xixuan continua. Originalmente, seu professor havia preparado uma oportunidade especial para você. Se você alcançar mérito no reino dos 10.000 demônios desta vez, ele certamente se tornará um discípulo fundamental no futuro. O tratamento que eles receberam foi muito melhor do que é agora. É uma pena que você tenha desistido. Obrigado, mestre. É apenas porque meu discípulo é indigno de se divertir. A técnica de cultivo que você pratica é insondavelmente profunda. Como seu professor, não tenho muito a lhe ensinar. Então, você quer uma moradia em caverna que rivalize com Lei Lingyi? Além de Lei Link, outros atributos do espírito. De repente, olhei para cima. Surpreso, ele perguntou, Ikot, onde fica, Ikot? A fora Xixuan permaneceu inexpressiva.
Estrada. A seita da pureza de Jade descobriu recentemente mais 3 cavernas habitadas por seres inatos. Essas moradias em cavernas não foram criadas nem construídas. Na verdade, nasceu do céu e da terra. Próximo à seita da pureza de Jade. Deseja obter a caverna celestial? Você precisa participar da avaliação da Mongólia Interior, realizada a cada 10 anos. Todos os discípulos abaixo do nível básico podem participar. Os 3 primeiros colocados receberão a caverna celestial. Selecione por classificação. Fiz uma careta ao entrar como profissional. Nenhuma oração adianta. Você tem medo de feijão? Não vai te matar. Hesitei por um instante. Pergunte ao mestre. Em circunstâncias normais, os discípulos do reino do Elixir Dourado podem participar. Você acha que o ouro geralmente se encontra nas seguintes circunstâncias? Os discípulos do núcleo de ouro podem participar? Você acha que Jin Dungeon é tão fácil quanto pegar um repolho? Qualquer discípulo que cultive até o estágio do núcleo dourado. Ou torne-se um discípulo fundamental. Ou torne-se um ancião. Ou seja, todos os que participaram da avaliação da Mongólia Interior eram exageros radicais. Isso mesmo, é certeza absoluta. Obrigado pela sua orientação, mestre. Seu discípulo fará tudo ao seu alcance para honrar Yu Yofen. A fada Siquan finalmente sorriu. Seus olhos estavam cheios de interesse. O afeto da fada do mistério ocidental por você aumentou. Classificação atual de aprovação, 25 estrelas. Eu não voltei à caverna. Em vez disso, eles foram ao mausoléu da seita interna para praticar o cultivo, com habitação inata em cavernas. Então você não precisa mais se preocupar com energia espiritual. Ele pode realmente encolher. Ainda faltam 8 anos para a próxima avaliação da seita interna. Devemos aprimorar nosso cultivo o máximo possível. Primeiro, fui à piscina do Espírito do Fogo e comprei um passe anual. Ele é tão bonito. Será que poderia ser um misterioso discípulo do condado de Yu Yofen? Eu realmente quero conhecê-lo melhor. Ouvi falar vagamente de algumas discussões. Yang Zhuang Nao ouviu. Nenhuma mulher em meu coração. Após cultivar o deus da natureza por um ano, Raiz do Espírito de Fogo alcançou o nível 8. Talvez Lei Lingen já tenha atingido o nível de um radical 9º andar. O desenvolvimento de outros poderes espirituais também está mais acelerado do que antes. Eles foram direto para a piscina do Espírito da Água. Isso é tudo. 4 anos depois, todas as outras raízes espirituais haviam atingido o 8º nível do estágio de Kot, auxílio à agressão e Kot. Faltam 3 anos. Esforce-se para ser avaliado na Mongólia Interior. Os primeiros 6 tipos de raízes espirituais atingiram o 9º nível de aprimoramento radical. Os sinos de vento acabaram de chegar. Então eles viram um grupo de discípulos cercando uma pessoa. Ô fã, você não se gabou de ir para a Mongólia Interior da próxima vez? Você me superou na avaliação? Porque você só tem um nível de cultivo? Se você estiver disposto a se ajoelhar e se curvar diante de nós hoje, não vamos dificultar as coisas para você. Balanceie a cabeça negativamente. Encontre um cantinho para meditar e cultivar. Essas contradições não são incomuns na seita da pureza de Jade. Bando de lixo, vocês ousam encostar um dedo em mim aqui? Não tem medo da justiça. Recentemente, o culto demoníaco tem feito movimentos. Vocês ainda estão resolvendo assuntos internos. Tenho motivos para duvidar dos anciãos. Vocês são traidores do culto maligno. Um resfôlego frio e teimoso ecoou. Abri os olhos e olhei. Detectei uma pessoa com sorte nata. Você quer verificar se a pessoa nasceu com boa sorte? Deseja verificar a sua origem? De repente, uma frase surgiu diante dos meus olhos. Ikot, destino inato Ikot. Imediatamente optei por visualizar. Ofan, após passar por grande refinamento e reencarnação, nasceu em uma cidade no reino mortal. Um tesouro jaz escondido nas profundezas da alma. Lingao ficou gravemente ferido enquanto protegia. Agora, para restaurar seu próprio tesouro espiritual, Ofan está praticando cultivo, absorvendo inconscientemente energia espiritual. Isso resultou em uma velocidade de cultivo extremamente lenta para Zoufan. O artefato mágico está perto de ser restaurado com sucesso. Essa origem é algo realmente extraordinário. Ela poderia ser a protagonista de um romance. Devemos ajudar esse protagonista? Eu simplesmente fecharei os olhos se você me ajudar com isso. Por mais impressionante que seja a trajetória de Zoufan, isso não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, quero aproveitar o tempo para cultivar. Um ano depois, a Maple Forest Roots alcançou o 9º andar da trilha da escada. Levante-se e vá embora. Chegando ao pavilhão do lago Maple Forest. Por pura coincidência, encontrei Zoufan novamente. Ele estava conversando com uma mulher vestida de azul. Xiuzong cerrou os punhos com força. A mulher de azul manteve a calma. Ele se virou rapidamente e saiu. Ofan ficou ali parado, com os ombros tremendo. Provavelmente consigo imaginar o que aconteceu. Dei um passo e me afastei. Ao passar por ele, Zoufan parou e ofereceu seus parabéns. Eu não parei. Depressa, saia do sótão. Zoufan bloqueou repentinamente seu caminho. Ergui uma sobrancelha e perguntei. Ikot, irmão, precisa de alguma coisa? Ikot, você é Anjue. Você me conhece? Lei Feng Zoufan no verão. Frequentemente ouço o irmão sênior mencionar você. Eu lhe digo, você está destinado a ser um poderoso cultivador no futuro da seita da pureza de Jade. Eu jamais imaginei que Mofushou fosse se gabar de mim por aí. Você precisa de algo da minha parte? Ofan respirou fundo. Ouvi dizer que você é muito popular entre as mulheres. Quando a irmã Júnior Uju mencionou você, seus olhos se encheram de flores de pêssego. Gostaria de saber como posso conquistar a pessoa de quem gosto. Eu te cumprimentei com um olhar de desculpas. Pensei que você fosse tentar me enganar. Acredito sinceramente que fui modificado. Como alguém pode ser consumido pelo amor romântico? O que é uma mulher se ela alcançar o grande dão? Os corações do mundo estão com você. Você conseguirá o que deseja naturalmente. Veja bem, quando é que eu já me aproximei de uma mulher? Após dizer essas palavras, eu, Ofan, não irei embora. Seu tolo, por que você não vai embora? Seu idiota, como é que sua aparência se compara à minha? Ofan desenvolveu sentimentos por você. A classificação de favorabilidade atual é nova. Por alguma razão inexplicável, eu conseguia sentir Zoufan me seguindo, mas não levei isso a sério. No ano seguinte,
Raiz do espírito de fogo, aprimorada para o nível 9 do espelho vivo. Use-o por mais um ano. Cultive as raízes de madeira até o 9º nível do reino da máquina viva. Neste momento, a água benta e a terra ainda estão no 8º nível da morada. A avaliação da seita interna está prestes a começar. Voltei para minha caverna e esperei por menos de meio mês. O vento de Jade ressoa para sempre. Todos os discípulos se reuniram em frente ao palácio inferior de Jade. O velho Tian também chegou. O cultivo está estagnado no nível fundamental. Ninguém conseguia deixar de sentir pena dele. Quando todos os discípulos se ajoelharam em adoração, meu discípulo mais velho, Liu Sanxin, transmitiu repentinamente sua voz ao meu irmão mais novo, An. Você conhece uma mulher chamada Xin Gongsuan? Minha pálpebra tremeu. Como essa bruxa conheceu Liu Sanxin? Imediatamente usei telepatia para responder que não os conhecia. Por que meu superior me perguntou isso? Estes anos. O irmão mais velho seguiu o irmão mais velho e se infiltrou no reino demoníaco exterior. O encontro com o sequestro do dragão branco da estrela tigre pelo culto demoníaco Qingling. Lançamos uma grande batalha. Com a participação do líder da seita, esta grande batalha. Facilmente capturado sem ferir um único discípulo. Mais tarde, Shan Jiao nos contou o motivo de ser tão fácil. Isso aconteceu porque eles obtiveram a informação do traidor do culto demoníaco. Chan Jiaokai fingiu deixar a seita Yukin. Na realidade, eles estavam em emboscada durante o festival dos 10.000 demônios. Este traidor da seita demoníaca é Xin Kongshuan. Quando criança, ele foi envenenado pelo culto demoníaco Qingmin. Ele foi ameaçado para que comparecesse à seita da pureza de Jade para encenar uma farsa. Ele não conseguiu vencer e nutria ódio por ele. Anteriormente, eu havia tentado obtê-lo de um alquimista de uma seita externa. O criado que roubou o comprimido encontrou o antídoto. Infelizmente, ele simplificou demais as coisas. Como um alquimista da seita externa poderia neutralizar o veneno da seita demoníaca? Mais tarde, ele decidiu deixar o culto demoníaco Qingmin. Como resultado, eles foram caçados pelo culto demoníaco Qingmin. Chen Jiaozhen. Felizmente, o sistema para rastrear e investigar o culto demoníaco de Qingmin já estava em funcionamento. Então ele interveio para salvá-lo. Como ele não é prejudicial, é muito fácil. A repressão ao culto maligno foi fácil demais. A operação incansável para erradicar o culto maligno foi meritória. Ele recebeu permissão do treinador principal para se juntar à equipe da Mongólia Interior sem autorização prévia. Torne-se um discípulo interior. Xin Gongsuan está treinando conosco no pico principal. Mestre não é outro senão o mestre Jingshu. Jingshu Zhenhen é a irmã mais nova do líder da seita, responsável pelo pico principal, liderando pessoalmente os discípulos principais. Conhecimes Shen Hongxianontas. Ouço perguntar sobre um discípulo chamado An Jue, e mencionaram que tinham em comum. Vale a pena mencionar. O alquimista da seita externa que ele mencionou. Eu já me tornei discípulo do Pico Yuyo. Exatamente. Esse alquimista tinha um escravo chamado Anjue sob seu comando. E o Yofen também tem um discípulo de Anjue, irmão mais novo de Anjue. Não seria uma coincidência? Liu Sanxin olhou para mim com uma expressão de dor. Fiquei constrangido e não sabia como responder. Essa mulher realmente confessou tudo. Mas tudo bem. Agora ele é um discípulo interior que alcançou o 9º nível do estabelecimento da fundação. Esse período anterior não teve muito impacto. Em um ato de desespero, tive que recusar o sexo vaginal. Eu sou o Anjue que ele conhecia. Naquele momento, eu não tinha escolha. O irmão mais velho entende. Meu irmão mais velho simplesmente não esperava que seu talento fosse tão excepcional. Soltei um suspiro de alívio. Abro o painel de atributos para visualizar os relacionamentos interpessoais. O cultivo de Qi de Xin Gongsuan está próximo do nível 9, o que potencialmente pode levar ao desenvolvimento de princípios taoístas. Atualmente, a avaliação de popularidade de Duvis é de 5 estrelas e ele está quase na fase inicial. A pessoa que mais gosta de mim. Não consigo entender por que ele gosta tanto de mim. Simplesmente por ser incomparável. Ok, às vezes a aparência é tudo. Além disso, como ele conseguiu obter tanta informação sobre o culto demoníaco Qingmin? Ao que parece, sua identidade é muito mais complexa do que eu imaginava. Nesse instante, a porta da loja Yuyo se abriu. Todos os discípulos entraram na loja e sentaram-se. A fada Xixuan anunciou que a avaliação da Mongólia Interior estava prestes a começar. Cada estilo deve enviar pelo menos 10 discípulos. Quem está disposto a participar desta vez? Imediatamente, todos os 6 discípulos levantaram as mãos, incluindo Shan Jue. A fada Xixuan não mencionou a caverna do céu imortal. Será que eles abriram uma porta dos fundos para mim? Levantei a mão silenciosamente para perguntar a Anjue, meu irmão mais novo. Já que você vai participar. Pensei que o irmão Júnior Anjue fosse continuar seu isolamento. Eu também quero participar. Vários discípulos seguiram o exemplo e levantaram as mãos. Nunca imaginei que teria uma influência tão grande. Você é tão grande. Embora ele não interagisse muito com os outros discípulos. Mas como ele costuma praticar aqui temporariamente. Muitas pessoas sabem. E o Yofen tem um jovem discípulo excepcionalmente bonito. O jovem marechal tornou-se famoso. Após a resolução deste assunto, a fada Xixuan dispensou seus discípulos. Fiquei sozinho quando a porta se fechou. Seu nível de cultivo e recursos econômicos. E eu te subestimei. Reparo completo da série 3. Sua velocidade de resposta continua excepcional. Pode-se até dizer que ninguém na seita da pureza de Jade se compara a você. A fada Xixuan apertou os olhos e disse. Em apenas 8 anos. As outras 2 raízes espirituais foram cultivadas até quase o 8º nível do estágio de cultivo. O mais importante é que ele nunca me ensinou nada. O mestre percebeu isso. Mestre é realmente incrível. A fada Xixuan disse que suas técnicas de cultivo e esgrima são ambas muito boas. Não se trata de uma técnica secreta da seita da pureza de Jade. Presumo que você já tenha feito mestrado antes. Eu tenho observado você. Você tem se dedicado ao cultivo diligente desde que entrou para a seita. Não havia intenção de prejudicar a seita. Outra pessoa testemunhou que você nasceu no portão externo. Isso significa que você só teve essa oportunidade quando era jovem. Cada um tem seu próprio destino. Como professor, não vou me aprofundar muito no assunto. Esta avaliação interna. Você pode liberar todo o seu potencial com confiança e ousadia. Não tenha medo de se meter em encrenca. Dentro da seita da pureza de Jade. Ainda tenho prestígio como professor. Apliquei sangue rapidamente. Antes, eu estava realmente um pouco preocupado. Não tenho mais medo. Use a espada Tridrogrogênio sem sombra para avançar em linha reta. Para evitar problemas desnecessários. A partir de hoje, você é meu discípulo pessoal.
Vou prestar contas à seita. A fada Xixuan falou novamente, dizendo, discípulo Qin Xuan. Seu status em Yukin foi elevado. Discípulos da transmissão juvenil que se tornam anciãos instrutores. Obtenha um livro de feitiços. Parabéns por obter o selo de extermínio de demônios dos 9 dragões. Fiquei muito feliz. Ele rapidamente fez uma reverência em agradecimento. A fada Xixuan fez um curso Xixuan. O pingente de jade com os 2 caracteres foi jogado para mim. Cair. Retornando à caverna para herdar o dão dos 9 dragões. Volte para a caverna e herde o selo matador de demônios dos 9 dragões. Técnicas de palmas semelhantes. Faça algo difícil. Pode suprimir demônios e exorcizar espíritos malignos. Diferentes tipos de energia espiritual têm efeitos diferentes, embora não sejam qualificações jurídicas de alto nível. Mas sua aptidão para as raízes espirituais era excepcional. Dominei completamente em 7 dias. Changyu und Apos, visita. Informe-me as regras de avaliação da Mongólia Interior. 18 letras para construir uma plataforma de combate. Os discípulos foram designados para participar de duelos mágicos individuais. Após a seleção dos 10 melhores, eles competirão em um concurso público em uma cidade da Mongólia Interior. Assim, eu só preciso fazer 3 ou 4 aparições públicas. Baixa exposição. Os discípulos dos vários barcos Qin Xuan nos pântanos organizaram um banquete. Você vai participar? Changyu und Apos, Epak Unto. Se você não vai, então vá você. Esses banquetes são propensos a conflitos. Changyu e Apos, balançou a cabeça e saiu. Continuei a cultivar o espírito heróico matador de demônios dos 9 dragões. Busque a integração e o domínio. Na véspera da avaliação da Mongólia Interior, cheguei à caverna onde morava. De repente, ele viu uma pessoa chamada Xing Ongxuan. Décadas. Vestindo o manto taoísta da seita verde jade, seu comportamento parecia ainda mais falso. O marido, Xing Ongxuan, deu-lhe uma agradável surpresa e orientação. Ele caminhou rapidamente em minha direção. Dei um passo para trás em direção à garota. Você não pode simplesmente chamar qualquer pessoa. Xing Ongxuan sorriu e disse, Ikot. Na época em que eu estava na seita externa, Ikot. Não tínhamos combinado isso? Confessei, com relutância, que tudo não passava de uma farsa. Sei eu te recusar. Tenho medo que você me mate. Tudo bem, eu levei isso a sério. Deparei-me com uma expansão da sala de aula. Eu estava com medo de que você pudesse me trair, mas você não me deu a chance de confessar. Só então tive a oportunidade de me reintegrar à seita Jade Azul, para alcançar o status atual. Xing Ongxuan retirou um objeto de jade do bordado. Esta é a lista de desejos. Ideal para construção de bases, modificação e aprimoramento do cultivo. Ainda não estabeleci minha base. Vou deixar você usar primeiro. Agora estou cultivando sob a orientação do mestre da Zona Proibida. Receberei esses comprimidos regularmente. Fiquei estupefato quando Xing Ongxuan me entregou o frasco de remédio à força. Trabalhe duro na avaliação da Mongólia Interior. Eu jamais imaginei que meu marido fosse um gênio. Eu geralmente peço demissão. Farei o possível para te ajudar mais tarde. Se o marido for a razão do sucesso, eles não vão me tratar mal, não é? O sorriso dele é tão doce e inocente. Virou-se repentinamente e usou a esgrima. Desapareceram nas nuvens. Gente Glantz não me deu nenhum motivo para recusar. De volta à caverna. Tome primeiro um comprimido de Shimei Yukin Dan. Contém uma quantidade extremamente grande de energia espiritual. Levou meia hora para refinar, transformado em poder elemental da água. Supera o efeito de pelo menos meio mês de cultivo. Com as minhas qualificações, o mérito de meio mês de cultivo equivale a vários anos para uma pessoa comum. Após 3 comprimidos, forma-se a raiz do espírito da água. Realizamos com sucesso 9 camadas de cirurgia mioscópica assistida. O restante foi convertido em poder elemental da terra. Atinge também a 9ª camada da técnica endoscópica mioscópica. Nesse ponto, todas as 6 raízes espirituais, tão importantes para elas, haviam alcançado a 9ª camada do espelho muscular assistido. Que pílula de pureza rejada e poderosa. Não admira que os alquimistas tenham um status tão elevado. Dentro do salão principal escuro do pico principal, Xing Ongxuan sentou-se na frente do mestre Jingshu, aquele garoto que deu a pílula da pureza de jade para Yu Yofen. Você não vai se arrepender. Mestre Jingshu perguntou o caminho. Xing Ongxuan disse baixinho que não tinha arrependimentos. Meu discípulo já está profundamente apaixonado. Não basta que ele tenha uma boa aparência? Sua aparência é realmente impressionante. Esta é a maior quantidade que já vi em toda a minha vida. Nenhum homem é mais bonito do que ele. Só pela sua aparência, você já me deu todo o seu apoio. É porque acho que não vale a pena. Ele também é muito talentoso. Quando conheci, ele ainda não havia começado seu cultivo. Ouvi dizer, através do ancião, que ele agora mora no 9º andar do avião. A pessoa real franziu a testa, confusa. Por que você vem perguntando Ikot? Por quê? Ikot, há tantos anos. Nunca ouvi falar dele. Xing Ongxuan respondeu ao sacerdote taoísta que era muito discreto. Desde que entrei para a seita interna, tenho me dedicado ao cultivo em segredo. Anteriormente, o professor queria dar-lhe uma oportunidade, mas ele recusou, alegando medo da morte. Na verdade, é preciso que pessoas reais realizem a manipulação de pontos de acupuntura se tiverem medo de morrer. Como pude ter uma experiência dessas? Ele parece muito determinado. Também tenho muita confiança em mim mesma. Mas, como professora dele, também preciso prestar mais atenção ao fato de que ele realmente precisa de uma pessoa de verdade. 4. Piedade filial e retidão. Parti para o Pico Tianzu. Em pé na borda da piscina, com uma expressão de conflito, como peixinho dourado deveria agir. Não demonstre muita assertividade. 6. Shilin Roth Foundation Build nível 9 mais técnica de espada jazz. Eu realmente não levo os discípulos internos a sério. O talento selvagem de maior destaque a participar da avaliação. Edifício da fundação até o 9º andar. A avaliação da seita da pureza de jade na Mongólia Interior foi detectada e está prestes a começar. Você tem as seguintes opções para conquistar uma vitória de grande repercussão em Minchen, Mongólia Interior. Você pode adquirir 1000 lanches de alta qualidade. Garantiu discretamente um lugar entre os 3 primeiros. Minimize o impacto para obter um tesouro espiritual. Meus olhos brilham. Este tesouro mágico é muito mais poderoso do que qualquer arma mágica. Cada escolha tem um aspecto discreto. Está relacionado com o caminho de desenvolvimento que escolhi inicialmente. Um grande cão, invencível sob o céu. Quero ser um monge varredor da seita da pureza de jade. Dezenas de discípulos do Pico Tianzu cercavam a plataforma de duelos. Mo Fuxin e Moju também chegaram.
Eu estava travando uma batalha tensa com meu oponente. Na maior parte do tempo, eu estava na defensiva e me esquivando, claramente em desvantagem. Os discípulos do Pico Tianzu ficavam cada vez mais animados durante a luta. Mesmo em meio a gastos extravagantes, Lin Li manteve uma postura serena. Estou com uma dor insuportável. Atuar tanto assim é realmente cansativo. Ele continuou usando 7 passos ilusórios para se esquivar. Os movimentos também precisam ser executados com sutileza. À medida que a batalha se prolongava cada vez mais, os espectadores, sem medo, foram saindo um após o outro. Mo Fuxun e Moju ainda estão assistindo à batalha. Ele não deveria ser tão fraco. Moju não resistiu e perguntou. A vingança de Mo foi tão calma que pareceu intencional.